Fala aí pessoal, tudo bom? Marcelo com vocês aqui, página Investidor no Japão. Estamos ao vivo nessa live de hoje. Está carregando ainda. Acho que nós estamos muito perto, né? Uma impressão minha. Tá bom, né? Já estamos no ar. Estamos no ar. Estamos aí ao vivo, direto aqui na nossa página de Facebook, Investidor no Japão. A nossa live de hoje. Vê o retorno aí se tá legal. Ok, só um momento, por favor. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos entrando para a live aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante no mundo dos investimentos, que são os dividendos, né? Todo mundo que investe visando longo prazo geralmente gosta aí dos dividendos, beleza? Nós vamos falar isso na live de hoje. Só vendo aqui nosso retorno aqui, está tudo nos conformes. Também só estou olhando aqui, gente. Hoje Já estou olhando aqui. Hoje nós estamos fazendo a transmissão simultânea aí em diversos canais, né? Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Aí, acho que tá de boa agora. Deixa eu ver se está tudo tranquilo. Marcelo, nós já estamos com a audiência muito boa. Pode ir conversando com o pessoal. Já tá. Olá, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, muito boa noite. A gente só estava conferindo aí aqui se está tudo ok. Exato. Deixa seu boa noite aqui na página para nós, aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo vocês. Estamos aí, transmissão simultânea na página Investidor no Japão, na página Mulheres Investidoras no Japão e também na página Japão Online. E também nós estamos fazendo transmissão simultânea em 3 páginas. Tá então. bom, ok. Beleza? O pessoal tá falando que tá tudo ok. Tudo ok? Tá e tudo você? ok. Fala aí, dá o seu recado já. Deixa eu ver aqui se eu tô aparecendo. Tá aparecendo. Olá, De gente, leve, boa tá noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sibeli Viviane, esposa aqui do Marcelo, sabe? E também eu sou da página Mulheres Investidoras no Japão e hoje nós vamos estar falando sobre dividendos. Exatamente. Né? Então, para quem conhece sobre investimentos, sabe o quanto é importante saber sobre né? O quanto é importante saber sobre dividendos. Então, se você não sabe o que é dividendos, já fica aí na live, coloca também nos comentários aqui um boa noite pra gente. Já fala também de que lugar você está falando, você está assistindo a nossa live. E não se esqueça também de compartilhar também a live, né, Marcelo? Que é muito importante também. Tá? E mesmo que você esteja no Brasil, também um bom dia para você. E também é muito importante também a sua participação aqui conosco nessa página aqui, tanto no Japão Online, como nas Mulheres Investidoras e no Investidor no Japão. Exato. Já está aqui com a gente o Diale Yanai, o Rodrigo Melo e o Nando Minoro tá aqui. Olá, bem-vindos. Colocou que é de Xiga. De Xiga quem? Olha, então, muito boa noite aí a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre dividendos. Obviamente que o nosso foco vai ser nos melhores ativos que pagam dividendos no Japão. Quais são os melhores ativos? Os melhores ativos que pagam os melhores dividendos no Japão são fundos imobiliários no Japão. Fundos imobiliários, ETFs ligados ao mercado de fundos imobiliários e fundos de infraestrutura também. No Japão existe um produto chamado fundos de infraestrutura, negociados na Bolsa de Tóquio. Atualmente são 7 fundos negociados na Bolsa de Tóquio de infraestrutura. Majoritariamente eles investem em parques aí de painéis fotovoltaicos, painéis solares, mas também tem energia eólica, aquelas hélices gigantes que a gente vê por aí também, né? Fazem parte do investimento dos fundos de infraestrutura e até autoestrada também, né? Até concessão ali de trechos de estrada também fazem parte da carteira de fundos de infraestrutura. Então eles constituem aí os melhores ativos pagadores de dividendos no Japão. Então você que está aqui nos acompanhando pela página Investidor no Japão, ou pela Japão Online, ou pelas Mulheres Investidoras, temos Mulheres Investidoras no Japão, exatamente, também tá aqui com a gente. Nós temos aqui a Adriane. A Adriane está aqui, o Francisco está aqui com a gente. No Japão Online também temos bastante audiência. Gente, coloca os seus comentários, independente de qual rede vocês, qual página vocês estiverem assistindo, coloca aqui nos comentários para que a gente possa cumprimentar vocês. Exato. O Maurício Filho está aqui com a gente também, Eliane Masuzaki está aqui também com a gente, Kanagawa. O Maurício Montoro é de Kakegawa, Shizuoka. Camila Simas é de Toyohashi e o Hugo Kendi também aqui perto de Nishi-White, né? Beleza? Pessoal, e a gente vai falar aqui sobre o que é dividendo, obviamente com o pano de fundo o mercado local de fundos imobiliários, mas a gente vai procurar fazer uma comparação também com o mercado brasileiro. E eu sempre gosto de fazer a comparação com o mercado brasileiro, entendendo que a maior parte dos brasileiros no Japão, ainda quando se diz respeito a investimento, buscam informações
na mídia brasileira sobre investimentos, né? Então, uma boa referência que se tem de mercado financeiro, desse assunto, por exemplo, dividendos, é relacionado ao Brasil ainda. Então, muita gente vem com a ideia do Brasil, no que diz respeito ao dividendo, a forma como é pago o dividendo, o percentual de distribuição do lucro líquido, do lucro, né, dos fundos imobiliários para ser distribuído em dividendos. Então, o pessoal vem com essas referências de Brasil. Então, aqui na live de hoje, a gente vai fazer, de certo modo, aí, uma comparação. Muito bom. Isso aí, beleza? Você tem alguma coisa a acrescentar nesses minutos iniciais, enquanto o pessoal entra aí? E já pode deixar seu boa noite no lugar de onde você fala e a sua dúvida também pode te perguntar aqui. Isso, já fala aí pra gente. Olha, eu acho bem interessante porque nós temos, hoje em dia, né, com a internet, nós temos muita informação, né? Então, basta você, com um clique aqui, você já tem acesso a várias informações aí, principalmente nessa área de investimentos. E como o Marcelo falou, nós temos muita informação no YouTube, né? Ou então você procura lá dá um Google, né? Como se diz. Então você tem bastante informações. Mas às vezes, para quem está morando aqui no Japão ou morando às vezes em outro país, fica um pouco, às vezes, meio complicado de compreender, né, Marcelo? Exato. Então, assim, é isso que o Marcelo vai trazer hoje aqui pra gente. Fazer essa comparação para esclarecer melhor em relação aos dividendos. Perfeito. Pessoal, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, pelo menos, para falar sobre dividendos. E dentro de cada ponto, na medida do possível, a gente vai fazer uma comparação com os dividendos no mercado de fundos imobiliários brasileiros. Também, no mercado de fundos imobiliários brasileiros, os melhores pagadores de dividendos dentro do mercado de capitais são os fundos imobiliários, que têm mais estabilidade no pagamento de dividendos, mais recorrência também no pagamento de dividendos. Beleza? O Valdir está aqui com a gente, o Walter Yumioka também, o Diogo Takei está aqui com a gente de Tiril, a Elisete Tomida também está dando boa noite aqui. Então seja muito bem-vindo na live de hoje. Então o tema é dividendos. O que é dividendos, Sibeli? Deixa eu colocar também, você tá lendo os comentários, aproveitar também para ler os comentários aqui também. Por favor. No Japão Online. No Japão Online, o Edson fala boa noite. Ele é de Makinohara Shizuoka Ken. O Alexandre Akil também falou, pessoal, boa noite aí para vocês aí. Ele é de São Paulo. E é isso aí, gente. E também aqui na Mulheres Investidoras no Japão, está aqui conosco também a Shirley, falando olá pra gente, o Shikata. Quem mais? A Rita Kisha. Olá, Rita, boa noite. A Jaqueline Uesso, gente, que sempre está fazendo live aqui conosco. Nós temos uma série toda quinta-feira com a Jaqueline, inclusive quinta-feira agora, né, Marcelo? Nós vamos estar falando sobre ferramentas, nós vamos começar a falar sobre ferramentas financeiras. E o primeiro episódio vai ser sobre cartões de crédito. Não percam. Então é isso aí, gente. Então já vamos dar início, então, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, Marcelo. Pessoal, de forma objetiva, dividendos, o próprio nome já diz, eu vou estar no cantinho aqui virado aqui para o Marcelo para escrever. Tá? Mas calma aí, que eu ainda não vou escrever. Dividendos, o próprio nome diz, né? Uma forma de estar dividindo o lucro com os participantes de um determinado negócio. Então, os acionistas de uma empresa, eles são sócios de uma empresa, né? Sim. A partir do momento que você compra uma ação, você já tem uma fração do negócio da empresa, tanto do patrimônio da empresa, quanto da geração de caixa dessa companhia. Então, quando essa companhia vai fazer a distribuição de dividendos, ela distribui dividendos para quem? Para quem é sócio. E quem é sócio? Quem tem a ação da empresa. Da mesma forma, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles compram uma quantidade de imóveis, esses imóveis são alugados, né? A renda recorrente dos imóveis de fundos imobiliários, ela vem através de aluguéis. Isso aí tem uma série de despesas ali. No final das contas, aí você imagina um funil assim, né? No final das contas, aqui na câmera, funil. Aí você tem um funil, no finalzinho do funil você tem o chamado lucro líquido, que já está descontado todos os custos, despesas, né? Todo tipo de despesa de administração, a taxa de administração do gestor que faz a gestão do portfólio, da carteira, dos imóveis que compõem o fundo imobiliário. Aí o fundo imobiliário vai distribuir o lucro líquido com os seus cotistas. Então ele vai dividir, vai distribuir, né? Vai dividir com a galera. Quem que é a galera? Quem detém cotas de um fundo imobiliário. Aí você pode estar perguntando, então se eu comprar uma cota simples que for de um fundo imobiliário, eu tenho direito a dividendos? Tem direito a dividendos, você tem a menor fração do capital social de um fundo imobiliário, então você passa a ter direito de receber dividendo também. Beleza? Então, grosso modo, e a forma até bem intuitiva de compreender dividendos é
o lucro líquido de um negócio imobiliário, no caso aqui do Japão é o lucro líquido que é dividido, vai sendo distribuído com os sócios. Imagina eu e você montando a lanchonete, tem o faturamento da lanchonete, tem os custos da lanchonete, as despesas da lanchonete, custos e despesas são conceitos diferentes, tá bom? Aí depois, no final das contas, impostos e etc, sobra lá o lucro líquido, que é aquele dinheiro que já não temos que pagar mais ninguém. Já até nos pagamos também. A gente já tirou o nosso prolabore. Eu tirei o meu, a minha retirada mensal, você também tirou a sua retirada mensal, e ainda no final das contas tem aquela sobra ali, que é o lucro líquido. Aí esse lucro líquido a gente também pode dividir entre nós dois aí, como o fruto do investimento feito. O prolabore na nossa lanchonete é o nosso próprio pagamento pelo trabalho que a gente exerce lá. Não pode confundir as coisas. O lucro líquido é o resultado do investimento financeiro que a gente fez. E aí também a gente pode dividir esse lucro líquido, eu e você. Beleza? Do mesmo modo é feito isso no mercado de capitais aí, através da figura dos dividendos. Dos dividendos. Então, o lucro líquido, então, é dividido, né? Esses dividendos, então, é dividido ali em partes, né? Para os cotistas, né? No caso. Ou acionistas. Acionistas. Você quer que a gente comece por onde? Falando sobre recorrência de dividendos no Japão, no Brasil? Marcelo. Vamos falar então sobre recorrência. Eu creio que está bem explicado, né, o que significa dividendos, né? Então, como assim, eu disse, é meio intuitivo. Para uma pessoa que é leiga no assunto em relação a investimentos, mas eu creio que a maneira que o Marcelo explicou aqui está muito bem explicado, né? Ele deu aqui até exemplos aqui, então fica fácil de entender, né? Então agora a gente já pode avançar um pouquinho mais. Qualquer dúvida que for surgindo, gente, não se esqueça, os comentários existem para isso, tá? Então aproveita que o Marcelo está aqui, aproveita que a gente está aqui e coloque nos seus comentários as suas dúvidas, tá bom? E é isso aí, vamos continuar. Beleza, então. Vamos falar então sobre a questão da frequência de pagamentos de dividendos, né? Imagina que essa linha reta aqui, Sibeli, nossa audiência, que é o espaço de um ano. Um ano, né? O espaço de um ano aqui. Aí você vai imaginar o seguinte, nos FIIs brasileiros, o que são os FIIs? Fundos de investimentos imobiliários, no Brasil, no caso, né? É pago todo santo mês. Paga aqui, 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 paga aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, faltou aqui. 10, 11, mais um pouquinho, 12. Então nós temos aqui, ó, 12 pagamentos no espaço de um ano dos FIIs brasileiros. Salvo algumas exceções, um problema que venha a dar e o fundo suspende pagamento, tal como aconteceu recentemente por conta da pandemia, teve uma descontinuidade de pagamento de dividendos, mas no normal é isso daqui, beleza? 12 meses de pagamentos nos FIIs brasileiros. Lá, pela regra lá do Brasil, é semestral também, mas convencionou-se pagar 12 vezes no ano, ou seja, mensalmente, até para atrair a galera que investe em imóveis e que, ó, não, eu vou comprar imóvel para alugar. Aí sinaliza, né, ó, o mercado de fundos imobiliários também pode comprar cotas de fundos imobiliários e receber também um fluxo de aluguel mensal, ok? Então nós temos essa questão aqui. Já no Japão, o pagamento do mercado de fundos imobiliários... Não paga mensal, faz assim, faz um comparativo aqui embaixo. Tá. Risca aqui, um outro aqui. Isso. Só para... Aí aqui no Japão, pessoal que foi entrando, né, já entender o que a gente está fazendo aqui, que é um comparativo. No Japão, imagina também aqui o espaço de um ano também, né? O espaço de um ano. Só que no Japão é o quê? É de 6, vamos até pegar a comparação aqui, ó. De 6 em 6 meses. O dividendo aqui é 2 vezes ao ano. É de 6 em 6 meses é pago o dividendo. Aí fala, então, todos os fundos imobiliários, atualmente nós temos aqui os fundos imobiliários no Japão, faltou espaço aqui agora para escrever, é chamado pela sigla REITs, ou J-REITs, Japanese Real Estate Investment Trust, né? Que são, como os fundos imobiliários são conhecidos aqui no Japão, nos Estados Unidos e outros países já são conhecidos por essa sigla aqui, REITs, né? Mas aqui tem o J aqui de Japanese, perfeito? Vamos lá então? Então, ó, 2 vezes ao ano é aqui o mercado local de fundos imobiliários. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar sua dúvida aí que a gente vai responder. Com certeza. Aí você pode perguntar, então todos os fundos imobiliários, e atualmente são 62 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores de Tóquio. 62 fundos imobiliários. Eram 63 até julho, só que houve um processo de fusão, onde um fundo imobiliário incorporou um outro fundo e os imóveis, então ele aumentou sua base de imóveis, né? Beleza? Aí caiu para 62 fundos listados na Bolsa de Valores de Tóquio. Aí você pode perguntar, então todos os 62 eles pagam dividendos
nos mesmos semestres? Por exemplo, vão pagar agora, pagaram no mês 6 e vão pagar no mês 12? Você pode estar se perguntando. É uma boa questão para né? você perguntar. Não. Dentre os 62, cada um tem o seu ciclo de pagamentos de dividendos. Então você vai ter fundos imobiliários que vai ter o seu semestre, até mudando de cor aqui um pouquinho, pera lá. Tem um que vai ter o seu semestre em janeiro e depois em julho. Entendeu? Entendi. Ele paga em janeiro e paga em julho. Ele tem o seu fechamento, por exemplo, de balanço no mês 10. Aí no mês 12 ele divulga os resultados contábeis dele e no mês de janeiro ele faz o pagamento de dividendo. Como ele faz o pagamento de janeiro, então o ciclo é de 6 meses, em julho ele paga o seu segundo dividendo no ano, fazendo o seu pagamento semestral. Aí se a gente vai ter... Então todos eles pagam os dividendos duas vezes por ano, 6 meses, porém... Cada um deles tem um ciclo de pagamento diferente um do outro. Diferente do outro. Não é tudo igual. Você vai ter um grupo, dentre os 62, você vai ter um grupo que vai pagar dividendos em janeiro e julho. Aí você vai ter um outro grupo que vai pagar, então, em fevereiro. Aqui, ó, fevereiro e agosto. Não é? Aí você vai ter um outro grupo de fundos imobiliários que vai pagar em março e setembro, tá vendo que as coisas estão até alternadas aqui? Sim. Então você vai ter dentro dos 62, você tem esse. Aliás, entre os 62 não, entre os 61. Eu já explico o porquê. Entre os 61 fundos pagam 2 vezes por ano. Ah, mas você não falou que são 62 fundos? São apenas um fundo de hotel, um fundo, né? Fundo que vai pagar 1 vez por ano apenas. Aqui no mercado local de fundos imobiliários, existe apenas um fundo imobiliário que paga 1 vez por ano, e ele paga quando? Março. Mês de março aqui, mês de março ele paga dividendos. Então, 1 vez por ano ele tem o seu fechamento em dezembro, fevereiro ele anuncia qual foi o resultado das suas movimentações, das transações, das operações imobiliárias, e no mês de março ele faz o pagamento de dividendos. Com exceção dele, então, né, vamos até excluir ele aqui, que ele é um caso à parte. Sim. Um caso à parte, um fundo de hotel. Os demais seguem esse fluxo. Então, dentro dos 61, você vai ter um fluxo aí de pagadores de dividendo, então, em abril e outubro. Sim. Né? E assim, alternadamente, vamos seguindo. Né? Então, aí a gente pode ter maio e novembro. Sim. Novembro, né? Maio e novembro. Novembro, né? Então deu aqui, ó. Eu já até estiquei muito aqui. Mês 6 é aqui, mês 12 é aqui, né? Ficou essa diferença aqui. Mas aqui mês 1, mês 7. Então você vai ter os fundos imobiliários, cada grupo, né? Você vai ter um conjunto aí dentro dos 61 fundos imobiliários, os que têm aí os seus respectivos semestres de pagamento. Beleza? Então eu acredito que aqui já ficou subentendido, né? Sim. Aí você pode perguntar, mas no Brasil é mensal. Mas aqui também dá para você ter uma carteira de pagadores de dividendo mensal. Por quê? Porque você tem também um ciclo, cada grupo de fundos imobiliários, dentro de 61, vamos imaginar, não é essa a conta, mas vamos compreender assim, se eu tenho 61, então mais ou menos 10 vão pagar dividendos em janeiro e julho. Outros 10, né, eu estou fazendo uma distribuição entre 61, apesar de não ser bem assim. Tem, por exemplo, no mês de novembro agora, maio e novembro são um dos que tem menores fluxos de dividendos, porque se não me engano, são só 5 fundos imobiliários que pagam dividendos, então, em maio e novembro. Mas o restante tudo é meio que bem distribuído aí, acima de 10, às vezes tem mais de 10 fundos pagando dividendos aí, num respectivo semestre aí, beleza? Sim, beleza. Aí você pode pensar, voltando àquela ideia lá, mas no Brasil é mensal. Beleza, mas aqui no Japão também dá para você montar uma carteira de investimento que seja mensal. Por quê? Porque o fundo imobiliário, assim como qualquer investimento visando longo prazo, pressupõe que você faça diversificação. Isso que eu ia falar mesmo, porque a vantagem disso daqui é que você pode diversificar, né? E você vai acabar que no final das contas, conforme a sua carteira, os seus investimentos vão aumentando, você monta uma carteira de investimento que você acaba tendo um fluxo de dividendos aí mensais. Beleza? Então, o primeiro ponto eu acho que já está bem. Então, assim, vamos falar aqui novamente, né? No Brasil é mensalmente que paga os dividendos, e aqui no Japão é de 6 em 6 meses. Porém, mas está acumulando ali. É o resultado dos 6 meses acumulados. Exatamente. Não é que você não vai receber esses 6 meses, não. É acumulado, né, Marcelo? Então, a questão é que você vai receber só 2 vezes por ano.
né? Então acaba que fica elas por elas, mas eu vejo assim que uma das vantagens assim é que você tem como diversificar, né? No Brasil também é lógico, Sim. né? Mas nós estamos falando aqui sobre os fundos imobiliários. Deixa eu só Aproveitando aqui, deixa eu falar aqui do Japão Online, né, gente? O Isaías Araújo, boa noite para você. A Sandra Martini também, só vão curtindo aí, vão compartilhando essa live. O Jorge também fala boa noite, ele falou que é de Tsu. Muito boa noite, gente. Quem tá chegando aí, tem bastante gente aqui no Japão Online. Coloca o seu comentário aqui, que nós queremos falar com vocês, dar um oi, boa noite. Quem mais aqui, Marcelo? Aqui nós estamos aqui com o Marcos Ono, o Ricardo Aoki, o Edson Nagata também está aqui dando boa noite para a gente aqui. Boa noite. E o Marcos Ono está falando de Kikugawa. É isso aí, pessoal. Kikugawa, passamos por lá esse tempo atrás. No mercado de fundos imobiliários do Japão aqui também, a gente tem a figura dos ETFs. Né? Como eu sempre falo, ETFs tem tudo quanto é mercado. Mercado de ações tem ETF, setor bancário, aqui no caso do Japão tem ETFs do setor bancário, ETFs do setor automotivo, ETFs do setor de metalurgia, né? de metais. Você tem ETF de commodities, de ouro, de prata, de paládio, de petróleo, commodities agrícolas, você tem ETF de tudo. E também você tem ETFs de fundos imobiliários japoneses. Então você tem ETFs, né, que diferente dos J-REITs, o que os J-REITs têm na carteira dele para gerar renda e ele distribuir dividendos? Os J-REITs que tem na carteira são os investimentos imobiliários. Imobiliários. Fala fácil aí, imóveis. Os imóveis. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar os imóveis aqui, né? Então, os J-REITs, os fundos imobiliários, aqui são como os fundos imobiliários são conhecidos, tá? Só repetindo de novo. Ele tem na carteira deles, assim, né? No portfólio de investimento deles, o que eles têm de fato que geram renda são imóveis, né? Então, eles têm um monte de imóveis espalhados pelo Japão. Tem fundos imobiliários que têm imóveis até no exterior. Você tem 2 fundos imobiliários, por exemplo, que tem participação direta, ele é dono de imóveis na Malásia e também tem participação indireta, ou seja, aqui também é permitido que os fundos imobiliários compram participação acionária em imóveis no exterior para obter renda. E tem outro fundo, por exemplo, que tem 2 hotéis nas Ilhas Caimã, no Caribe, por exemplo. Né? Então, os fundos imobiliários, eles têm imóveis. E esses imóveis são alugados e geram renda, beleza? Beleza. No caso dos ETFs, Sibeli e a nossa audiência, o que eles têm? Os ETFs de J-REITs, eles não têm imóveis, eles têm cotas dos J-REITs. Então você imagina que são 62 fundos imobiliários e os ETFs, aí você vai ter ETF que vai comprar, vai acompanhar um determinado índice que pega todos os 62 fundos imobiliários. Então os ETFs vão ter cotas dos 62 J-REITs. Ele compra a cota. Ao invés de eu comprar a cota dos J-REITs, Marcelo, eu posso comprar um ETF e esse ETF compra várias cotas de todos os J-REITs, dependendo do tipo de índice que esse ETF rastreia. Né? Então daí eu tenho uma participação também indireta nos J-REITs via ETFs. E como os ETFs que são donos, pega o racional, como os ETFs são donos das cotas dos J-REITs, é o ETF, né, a instituição que organizou o ETF, que vai receber o fluxo de dividendo mensalmente. Porque ele tem cota do fundo ele tem cota. O ETF na sua carteira de investimento é passiva, não é uma carteira de investimento passiva, porque ele replica um índice. Ele vai ter um fluxo de dividendo, então, em janeiro, relativo ao fundo que paga em janeiro e julho. Então ele tem esses 2 meses de entrada de dividendo na carteira do ETF. Ele vai receber dividendos do fundo que faz distribuição em fevereiro e agosto, em março e setembro. Não é? E assim por diante. Então ele vai ter um fluxo contínuo de recebimento de dividendos, os ETFs. Com isso, o que ele pode? Vamos imaginar novamente dividendos, vamos imaginar aqui no espaço de um ano, você vai ter ETFs que vão fazer pagamentos 4 vezes ao ano. Entendeu? Então você tem aqui, atualmente são 16 ETFs do mercado interno, 16 ETFs que investem em J-REITs. 16, né? 16 aqui, 16 ETFs do mercado interno. Você tem mais 4 do mercado internacional de fundos imobiliários. A maior parte vai pagar dividendo trimestralmente. De 3 em 3 meses, dando 4 vezes ao ano.
né, Sim. vão pagar dividendos. Então, você já aumentou a frequência de recebimento de dividendos via esses instrumentos financeiros chamados ETFs, que eles investem como se fosse, é um fundo, né, negociado em bolsa que investe comprando cotas de fundos imobiliários. Sim. Então é uma outra forma que você pode investir no mercado local. Ah, eu não tenho condições de comprar todas as cotas de fundos imobiliários japoneses, então eu compro ETF, o ETF compra por mim e eu tenho uma acessibilidade muito mais alta através do ETF. Com poucos recursos eu posso comprar. Sim. E eu tenho um fluxo de dividendo até maior. Por quê? Porque o ETF, como eu disse, ele recebe um fluxo de dividendo. Praticamente todo mês ele está recebendo um fluxo de dividendos. Pelo fato, né, dele ele ter vários fundos imobiliários, lembra que a gente tinha falado, né? Então toda aquela diversificação que nós tínhamos falado agora mesmo, o ETF tem essa diversificação, né, Marcelo? Sim. Então aí tem essa questão aí do pagamento, então ser de 3 em 3 meses. E é só isso, dos 16 que seguem o mercado interno, 16 ETFs que investem em cotas de J-REITs do mercado interno, a maior parte dos 16 vão pagar dividendos de 3 em 3 meses, dando 4 vezes ao ano. Só que você vai ter uns outros ETFs, e está crescendo esse tipo de ETF, inclusive, que eles vão pagar de quê? Eles vão pagar de 2 em 2 meses. Eles vão pagar 6 vezes ao ano. Ou seja, bimestralmente. Você também, entre os 16 ETFs de fundos imobiliários, de ETFs de fundos imobiliários nacionais, os J-REITs, J-REITs é do mercado nacional de fundo imobiliário. Você vai ter, então, ainda outros ETFs que vão pagar de 6 vezes ao ano. Então, você já aumentando o fluxo aí de pagamento de dividendos. Apenas um ETF, um só, que vai pagar semestralmente, beleza? Apenas um ETF paga aí semestralmente 2 vezes no ano pagamento de dividendos. Beleza? Temos perguntas? Então daria aí para fazer uma bela de uma diversificação, uma né? Carteira tanto mensal de dividendos. Tanto com os J-REITs, como também com ETFs, né? Então aí a pessoa pode estar recebendo dividendos mensalmente. Uma carteira de ETFs, por exemplo, é possível uma carteira de ETF com pouco recurso, e eu até afirmo, com menos dinheiro você faz uma diversificação muito maior do que no Brasil, por exemplo. Você sabia disso? Você tem como diversificar em número de gestores, em número de fundos imobiliários. Então, aqui no Japão, cada fundo imobiliário tem um gestor diferente do Brasil, que às vezes você tem vários fundos e é o mesmo gestor. Aqui você tem um fundo, um gestor, e você investe diversificadamente em setores onde esses imóveis estão destinados. Você investe em imóveis de escritório, de logística, de comércio, hotel, de prédios hospitalares, asilos, né? Você pode investir nisso aí. E você investe em mais de 4.200 imóveis, por exemplo, com um ETF com poucos recursos. Pouco recurso, tipo menos de 2.000 ienes, por exemplo, já é possível você investir. Com muito mais diversificação, inclusive, que no Brasil. Muito mais diversificação. E outra coisa, quem quer saber um pouco mais sobre ETF, nós temos uma live aqui no Investidor no Japão, que nós falamos sobre ETFs. Foi semana passada, né, Marcelo? Terça-feira passada, nós falamos sobre ETFs. Então, se você tem dúvidas em relação a ETFs, procura aqui no Investidor no Japão, a live que nós fizemos. Então, já vamos lá aqui para os comentários rapidinho. Aqui na Mulheres Investidoras no Japão, Roxana Nascimento, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. A Zelma Veiga fala bom dia para nós aqui no Brasil. Sim. E boa noite para vocês aí. Boa noite para nós, né? E bom dia para vocês. Muito bom dia, Brasil. E quem mais aqui? Deixa eu ver. São bastante pessoas. A Liliane Aracaki, boa noite para você também, que está aqui no Japão. Que mais aí, Marcelo, no Investidor no Japão? Temos aí. Aqui nós temos o Glauco Fernandes, Herdey, está dando boa noite aqui. Fênix, tu também dando boa noite. O Rodrigo Melo, qual a diferença entre o rendimento dos J-REITs e os ETFs? Vou responder. Fênix, é bom destacar a acessibilidade para todas as pessoas com pouco capital. E a Pamela dando boa noite. Oi, olha, Pamela. A diferença é o seguinte, quando você seleciona um J-REIT especificamente, eu particularmente eu quero pegar os J-REITs que têm uma taxa de retorno de dividendo maior. Mas é só olhar então que tem a taxa de retorno de dividendo maior e investir? Não. Você tem que avaliar também a qualidade desse dividendo. Então existem aí alguns indicadores que a gente observa para avaliar a qualidade desse dividendo, se é recorrente, se o fundo está pagando dividendo com o não recorrente, porque tem algumas entradas de capital para o fundo imobiliário que não é recorrente. De repente o dividendo que ele está sinalizando que vai pagar, porque aqui eles trabalham com o dividendo projetado, é fruto de um não recorrente que vai entrar. É a mesma coisa da gente montar nosso orçamento familiar
partindo de rendas que a gente ganha, mas que não é recorrente. Por exemplo, tem um mês que a pessoa fez aquele monte de hora extra, aí de repente naquele mês ele fala, nossa, então a partir de agora eu vou entrar num financiamento tal, porque eu tô ganhando muito, mas foi só aquele mês. Então isso é o quê? Não recorrente, não é uma coisa que você pode contar. Você não pode contar com aquelas horas extras e programar sua vida, o seu planejamento para o ano inteiro relacionado a isso. Então é a mesma coisa também os dividendos não, no caso, né? Esses não recorrentes quando entram. A receita que possibilita o dividendo, ela pode não ser uma boa parte não recorrente, então você tem que diferenciar isso para tomar uma decisão mais correta de investimento. E não só isso, tem outras estratégias que os gestores podem conduzir no pagamento de distribuição de dividendos, visando justamente elevar o valor de mercado das cotas para mais adiante ele fazer emissão de novas cotas. Então eu, como investidor, tenho que ficar atento, né, nesses momentos para saber se o gestor não está conduzindo a sua política e estratégia de distribuição de dividendos, para eu não entrar num momento como esse, que de repente ele pode estar queimando caixa, queimando o excedente que deveria ser o provisionado para restaurações futuras de um imóvel, por exemplo, queimando caixa para pagar dividendo, alegrar a galera e mais adiante ele fazer emissão de cotas, né? Ele é burro de fazer. Não, não é que é burro, mas faz parte de uma estratégia. Agora, eu como investidor tenho que estar atento a esses movimentos, para eu também não estar achando que o meu dividendo vai ser altíssimo naquele determinado fundo e de repente ele não é tão alto, né? Aí voltando de fato da pergunta dele, então nos fundos imobiliários tem como você pegar dividendos, digamos, melhores, maiores, né? Já nos ETFs, você vai receber, digamos que a média, porque como o ETF, imagina, você tem um ETF que ele compra cotas aqui, um monte de cota, ou um percentual de cota de vários J-REITs. Vários J-REITs. Então ele sai comprando aqui cotas dos 62 J-REITs, cada um com o seu peso. Compra 7% do capital do ETF comprado num, 6% no outro, 5% no outro, 4% no outro, depois vai diluindo, né? Ele vai ficando com cotas de um monte de J-REITs. Esse ETF vai receber, digamos assim, a média do mercado, né? A média mais ou menos. Então, no ETF você vai buscar sempre a média do mercado. Né? Você não vai buscar os melhores pagadores de dividendo ali no ETF. O ETF está investindo, digamos que no mercado como um todo. Né? Então, grosso modo, seria isso daí. Então, você tem essa diferença aí. Nos J-REITs diretamente, você tem uma perspectiva, possibilidade real de buscar uma taxa de retorno em dividendo melhor ainda. Tranquilo? Tranquilo. Okay. Nós temos pergunta aqui também, posso falar? Pode. Com quanto nós poderíamos, a Lília Aracá, aquela pergunta, com quanto nós poderíamos investir em ETFs aqui no Japão? Olha, por menos de 1.200 ienes você já consegue investir em ETF no Japão. Né? Olha aí, Lília, é um bom investimento para quem quer começar a investir. ETFs do mercado de fundos imobiliários. Você tem outros ETFs aí também com bem menos, né? Mas eu particularmente gosto dos ETFs de fundos imobiliários pela previsibilidade no que diz respeito ao pagamento, né? Tem formas de você já projetar até quanto vai ser os dividendos nos próximos períodos, e a gente vai tocar nesse ponto aqui, até fazendo uma comparação com o mercado brasileiro, inclusive. Olha aí, gente, muito legal isso, fazendo essa comparação, porque afinal de contas, a maioria das pessoas que buscam hoje em dia, que a gente sabe aqui, né, no Japão, busca informações de investimentos no Brasil, né? Então, para fazer uma comparação é muito boa. Isso daí. E uma boa pergunta, viu? Gostei da pergunta, viu? Quem mais está perguntando? Tá? O Rodrigo Mello, ele falou boa explicação, obrigada pela explicação. E é isso aí, então a gente pode continuar? O Hudson Ronjoia tá dando boa noite aqui. Boa noite, Hudson. Edson, né? Porque eu li o H antes. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, tem um outro conceito que é interessante no mundo dos investimentos, que é um conceito de taxa de retorno. Não se esqueça de a gente compartilhar a live. Taxa de retorno dos dividendos. Estou escrevendo rápido aqui, não estou caprichando muito na letra não, peço paciência. Mas dá para entender. Isso, taxa de retorno em dividendos. Tem um conceito chamado taxa de retorno, que você mensura qual que é a taxa percentual, então nós estamos falando aqui de percentual, que o dividendo te proporciona em relação ao investimento que você está fazendo, comprando a cota de um determinado ativo, de um determinado fundo imobiliário. Perfeito? A taxa de retorno dos dividendos é comumente conhecida no mercado como dividend yield.
Ok? YIELD. Dividend yield, né? Existe esse conceito aí de taxa de retorno de dividendo. Por exemplo, eu compro uma cota de um fundo imobiliário pagando 50 mil ienes. E daqui 2 semestres, os 2 próximos pagamentos semestrais, ela vai gerar para mim 3 mil ienes aí em dividendos. Pode ser 1.000 e 2.000, 1.500 e 1.500, 1.800 e 1.200, não importa. Vai ser 3 mil, digamos, no anualizado. Ou seja, nos próximos 2 pagamentos semestrais do fundo que eu estou comprando na cota por 50 mil, eu vou receber um fluxo de dividendo de 3 mil. Então, esses 3 mil em relação aos 50 mil que eu estou pagando agora, representam quantos em percentuais? Então, aí é justamente este retorno percentual que a gente chama de taxa de retorno dos dividendos, ou dividend yield, é mais universalmente conhecido como dividend yield. E é uma conta simples, né? A conta é bem simples, então você imagina o seguinte: você vai receber 3 mil ienes de dividendos nos próximos 2 pagamentos do fundo imobiliário. Os próximos 2 estão somados 3 mil ienes. E você está comprando uma cota de um fundo imobiliário por 50 mil ienes. Né? Então, divisão, se você pegar uma calculadora e dividir, o que você vai achar? Vai achar em decimais isso daqui. Né? Se você multiplicar por 100, você vai achar o percentual, então, de 6%. Então, ou seja, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário que paga aí, que você vai pagar, vai investir, né? Porque quando você compra, você está investindo, correto? Correto. Você está comprando uma participação nos imóveis do fundo imobiliário, e por consequência na distribuição dos lucros dele também. Então, quando você compra isso, apesar de você ainda não ter recebido, mas já é sinalizado que os 2 próximos pagamentos de dividendo, que são semestrais, então vamos compreender que é o anualizado, vai ser de 3 mil ienes para você. Então, logo, se eu estou investindo 50 mil e vou receber um fluxo de caixa de 3 mil no espaço dos 2 próximos pagamentos, a minha taxa de retorno em relação ao investimento que eu estou fazendo, só em dividendos, é de 6%. 6%. Fora isso, você tem formas também de ganhar com a valorização da cota, a cota deixar de ser 50 partir para 55, 60. Então, pode variar para baixo também? Pode, mas se você vai investir com estratégias que inclui também saber precificar corretamente um fundo para não comprar ele a qualquer preço, é fundamental, né? Mas basicamente você já tem a taxa de retorno em dividendos, já está assegurada para você, porque você já tem direito a receber esse fluxo de pagamento aí, participar da distribuição do lucro dos fundos imobiliários. Então o cálculo do dividend yield ele é bem simples. Dividendo que você vai receber dividido pelo valor que você está investindo, vai achar em decimais, multiplicado por 100, vai estar aqui 6%, neste exemplo aqui, no caso deste exemplo. Beleza? Então, o dividendo yield nada mais é do que uma taxa de retorno, então, em percentual em relação ao que você está investindo. Agora vamos aproveitar esse conceito aí de dividendo yield e vamos fazer um comparativo entre base de cálculo do mercado brasileiro para dividendo yield e do mercado japonês de fundos imobiliários. Né? Vamos imaginar hoje, Sibeli, que eu tenho uma cota aqui, uma cota que está custando X ienes ou X reais. Vou colocar cifrão para reais aqui, e Y com uns tracinhos aqui para. Tá feio isso aqui, né? vamos apagar aqui. Vamos lá, vamos imaginar então, de novo, que eu estou comprando uma cota, ou eu estou avaliando uma cota, que ela custa hoje tantos ienes, ou no Brasil, uma outra cota no Brasil também, hoje, né? Hoje, que ela está custando também tantos reais aí. Então, estou com uma oportunidade de comprar uma cota aqui, e no Brasil também. No Brasil, como que é feito o cálculo do dividend yield? Ou seja, quando você pesquisa na internet, vai nos sites dos especialistas em fundos imobiliários, ou pega aí nos canais no Instagram, que o pessoal sempre coloca os 12 maiores pagadores de dividendo dos fundos imobiliários e tal, geralmente você vai encontrar o cálculo retroativo. O que é o cálculo retroativo? Hoje, né? Isso. Hoje, a cota é isso aqui. A cota está custando X em reais e Y aqui, tantos em ienes, né? No Brasil, a base de cálculo é o valor da cota hoje e os dividendos dos 12 últimos meses, né? Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar certinho. Vamos colocar mais um pouquinho para cá aqui. Sim. Tá dando para ver, né? Então tem 12 pagamentos.
Então, o que vai acontecer? Deixa eu só tirar o iene aqui por enquanto, a cota em iene. Vamos explicar. A base de cálculo, isso daqui é a base de cálculo do dividendo no Brasil, nos FIIs. Vai somar tudo aqui, ó, soma todos os pagamentos retroativo. Então, vamos imaginar que estou somando tudo, tá na casa dos centavos aqui, e essa cota está aqui a R$100. R$100 é o valor da cota hoje. Sim. O cálculo de dividendo yield no Brasil, então, leva-se em consideração a soma de todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses, que é o anualizado, que o conceito correto de fundos de dividendo yield é sempre a base, é o anualizado. Então, vamos imaginar que isso tudo deu R$5. E a cota R$100. Então, dividido por R$100, logo você tem 0,05, que multiplicado por 100 dá o quê? 5%. Dá 5%. 5% de taxa de retorno em dividendo. Aí você vai alegrão, pensando, então esse fundo está pagando bem, porque 5% hoje está legal, está maior do que a Selic e tal. Então, e estou dando aqui um mero exemplo de percentual aqui. Obviamente que tem fundos no Brasil que pagam mais do que isso, assim como no Japão também tem fundos que pagam mais do que isso também. Né? Mas, não, há muita pouca probabilidade, né, de você estar comprando a cota aqui e ela te gerar isso de fato de dividendo para os próximos 12 meses, porque aqui é dividendo retroativo. Sim. É baseado no que já passou. 2019, 2020. Exato. Foi o que aconteceu no momento da pandemia, quando os mercados globais caíram com tudo no mês de março, houve-se muita festa. A vantagem que caiu, mas o dividendo, olha quanto que está o dividendo. Beleza, mas dividendo que foi pago em relação ao lucro dos fundos imobiliários distribuídos antes da pandemia. Então somou-se tudo aquilo ali. Sim. E dividiu, somou-se o passado e dividiu pelo valor presente da cota e chegou-se a percentuais estratosféricos e as pessoas ficaram achando que aquilo fosse repetir aí nos próximos 12 meses. E agora, de fato, com a queda da receita dos fundos imobiliários, queda da receita de shoppings, por exemplo, então, não se confirma essa realidade aí, beleza? No caso dos fundos imobiliários japoneses, pessoal, o que acontece? Eu gosto mais da base de cálculo como é feita aqui no mercado local de fundos imobiliários. Por quê? Vamos imaginar aqui a cota de um fundo imobiliário, de um J-REITs. Hoje. Vamos imaginar que ela está custando aí, 15 mil dos J-REITs, né? Dos J-REITs. Tem o ETF, que menos valor ainda, mas dos J-REITs, 15 mil ienes aí, a cota dos J-REITs hoje, beleza? Como que é feito o cálculo do dividendo yield aqui? É baseado no dividendo projetado, a ser pago ainda. Então, ou seja, eu estou comprando uma cota, já recebo a sinalização de quanto ele está projetando o pagamento de dividendo nos próximos 2 pagamentos semestrais, que conceitualmente dá um anualizado, né? 2 pagamentos semestrais. Aí vamos imaginar que esses 2 próximos pagamentos juntos dá um valor aí de 750 ienes. 750 ienes. Então o que acontece? 750 ienes dividido por 15 mil. O valor da cota, que é o conceito de dividendo yield. Vai dar, no final das contas, os mesmos 5%. Vocês vão dividir aí, vocês vão ver mesmo 5%. Mas qual que é a vantagem que eu gosto mais da forma como é calculado aqui no mercado interno? É que trabalha com o dividendo projetado. Né? Te dá mais uma tranquilidade sabendo que os dividendos, você vai de fato participar daquela projeção que está sendo apontada. Aí você pode me perguntar, mas é segura essa projeção? Olha, na maior parte dos casos eles pagam no projetado, mas é mais fácil eles pagarem acima do projetado. E o pessoal também pode estar perguntando também, Marcelo, e no caso, esse projetado aqui, né, o que está projetado, essas informações, de onde vem? Dos próprios fundos. Dos próprios fundos imobiliários. Né? Então, quando você vai fazer a sua análise, também você tem como também estar vendo também aqui, né, no caso aqui, esses dividendos projetados também. Como eu disse, a gente fala, a live de hoje é sobre dividendos, a gente está falando sobre os conceitos aí envolvendo os dividendos, fazendo um comparativo Brasil e Japão, só que dividendo yield, ele não é sozinho o mais importante indicador para você investir. O fundo está pagando 7% de dividendos. Porque essa pessoa, às vezes, a pessoa vai só pelo dividendo e isso daí não é muito bom, não. Exato. Você tem que olhar aí também a qualidade desse dividendo, se não tem entrada de não recorrente, turbinando momentaneamente aquele dividendo e coisa desse tipo aí. A pessoa só quer olhar lá o potinho do ouro no fim do arco-íris, isso daí é errado. Perfeito? Perfeito. Ok, o que mais a gente vai falar sobre dividendos?
que mais nós vamos Já falar falamos de também? frequência. Já falamos da frequência, a forma de distribuição também já falamos, certo? Isso. E também, Marcelo, será que já é bom a gente falar da Não, a forma de tributação? distribuição não falamos ainda não. Não Forma falamos? de distribuição. Então, vamos lá, então. Forma Nos de distribuição. FIIs. Nos FIIs brasileiros, né? FIIs do Brasil, BR. Qual que é a forma de distribuir dividendo? Na sua conta na corretora. Olha aí, gente. Então você vai receber, vai ser creditado na sua conta da corretora. Por quê? Porque a corretora é o teu agente de custódia, agente de custódia dos seus ativos financeiros. É quem distribui esses ativos, é quem te possibilita. A corretora é o veículo pelo qual você entra no ambiente da bolsa para transacionar suas cotas de fundos imobiliários. E na hora de pagar dividendos, né? Os dividendos aqui dos fundos imobiliários, cifrãozinho de dividendo aqui, ele vai cair na sua conta na corretora aí. Beleza? Aqui no mercado dos fundos imobiliários japoneses, dos J-REITs, JP aqui de Japão, embora já tenha o J aqui, japonês, você tem automaticamente também é corretora. Então, forma de distribuição de dividendo, onde você recebe dividendo, corretora é a forma automática. Se você não fizer alteração nenhuma, também você vai receber pela corretora. Outras duas formas que você tem também de receber dividendo é via banco, na sua conta bancária, ou correio. Ou ir lá no correio. Conta do correio. Não, buscar lá no correio mesmo. Exato. Ok? Obviamente que quem está numa fase de acumulação de recursos, pegando o dividendo que cai, deixando o dividendo ali mesmo, para você fazer novos aportes e reinvestir esses dividendos, produzindo de duas uma, ou juros com efeito de juros compostos, para quem gosta de usar essa lógica, né, de produção de juros compostos, ou de redução de média de custo, do seu custo aí de aquisição de cotas, né? Você usa o dividendo também para isso aí. É fundamental deixar os dividendos cair na conta da corretora. Né? A minha sugestão. Só deixar lá, né, Marcelo? Não mexer, a não ser que você já tenha. Corretora. A não ser que você já tenha um patrimônio considerável e um fluxo de recebimento de dividendos também legal, com o qual você quer bancar uma parte das suas despesas, aí tudo bem. Você pede para ser encaminhado na tua conta bancária, você receber na sua conta bancária aí. Então pronto, aí você já simplifica o processo. Mas enquanto você está na fase de acumulação, é fundamental deixar o dividendo automaticamente mesmo, não alterar e deixar que caia na própria corretora. Beleza? Beleza. Um ponto bom da gente mencionar. Então, esse daqui é um ponto bom de mencionar, porque em vez da pessoa ficar recebendo ali, né, os dividendos e às vezes acabar não tendo um controle, desculpa, não tendo um controle, né, de quanto a pessoa está recebendo, é melhor a pessoa deixar na corretora mesmo, vai fazendo seus aportes constantes, né? E vai fazendo assim, gerando então os juros compostos, né? Exato. Que isso daí com certeza vai ser melhor. Gente, desculpa, deixa eu tomar água. Tomar água também. Outro ponto também, pessoal, é a questão da tributação, né? Tinha outro ponto para falar? Tinha, mas eu vou falar da tributação também. Tributação. Tributação é bom falar, tributação é importante. No Brasil, por enquanto, é isento o pagamento de impostos dos dividendos. Né? Então você recebe o fluxo de dividendos, não tem tributação. Eu falo por enquanto porque eu estou vendo de forma mais recorrente sendo trazido à tona uma vontade, inclusive da atual equipe econômica do Paulo Guedes, de tributar dividendos. Eu, particularmente, eu acredito que o dividendo seria uma boa fonte para ser tributado. Ainda mais agora com a Selic baixa, você vai tributar dividendo no Brasil, o alto capital que recebe dividendo, ele não vai correr para a renda fixa. Porque a renda fixa, os produtos de renda fixa estão baixos. Eu acho que a medida, se eu fosse da equipe econômica, e quisesse de fato colocar a tributação de dividendo, colocaria agora, aproveitando esse momento com Selic baixa e tal. Lá, anteriormente, era muito arriscado esse debate, porque você falava, eu vou tributar dividendos. Aí a galera saía da renda variável, que tem dividendo, e vai para a renda fixa, vai para a poupança, vai para outros produtos que você tinha uma taxa de juros maior. Hoje em dia você tem uma taxa de juros baixa, então já é meio que propício a fazer isso. Não é que eu defendo, né, mas eu estou falando assim, colocando assim, procurando ser pragmático,
tentando interpretar o momento. Eu particularmente agora, acredito que não vai demorar muito disso acontecer. Por isso, recorrentemente está sendo colocado em pauta aí. E o Brasil está entrando numa questão fiscal também um pouco delicada, que quer queira ou não, acabar que tributar dividendos seria uma forma aí, uma válvula de escape também para essas questões fiscais. Né? Mas, por enquanto, é isento o dividendo. Sim. Não paga imposto de dividendo. Então, fundos imobiliários, se você compra uma cota por R$100 e vende ela por 150, uma cota que seja, 50 de lucro, perfeito? Perfeito. Você tem que pagar R$10 de imposto de renda. São 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprei por 100, né? Então aqui, se eu comprei uma cota por R$100 e vendi ela por 150, então o meu lucro aqui foi de quanto? Foi de R$50, perfeito? R$50. R$50 vezes 20%, né? Ou descontando os 20% aqui, vai dar o quê? Vai dar R$10 pro imposto de renda, para o IR, para o imposto de renda. Beleza? Então, essa que é a ideia mesmo. E aí, IR, a partir de R$10 que você tem de fato que gerar DARF para pagar. Agora, dividendos é isento. Então, um fluxo de dividendo, recebendo todo mês dividendo. Então, você imagina o cara que recebe dividendo na ordem de R$100 mil por ano. Ele não paga nada de dividendo. Desculpa, ele não paga nada de imposto. De imposto não paga nada de dividendo. Beleza? Aqui no Japão, vamos lá, presta atenção aí, para depois você falar, ele falou isso, não falou aquilo. Presta atenção que tem vou dar duas explicações, vou dar o ponto e o contraponto aqui. Isso, okay? gente, agora aqui no Japão, hein? No Japão, nos J-REITs, os dividendos também, oficialmente eles são tributados. Tributados em quanto? Em 20,315% de IR. São tributados. Então você imagina que você vai receber 1.000 ienes de dividendos. Dividendo de 1.000 ienes. Sim. Né? Na fonte, você pode optar também, na fonte vai ser descontado 20,315. Então você vai estar recebendo aqui, então, 790, me ajuda aí, 99, é isso mesmo? 700 e... Pode arredondar. Isso. Vamos arredondar aqui. Você vai estar recebendo um pouco menos de 800 ienes de dividendo. 790 e aí vocês... Isso, a gente está arredondando para facilitar. Beleza? Para facilitar aqui. Então você vai ter dividendo descontado. A não ser que, aí agora é o contraponto, a não ser que você faça as compras dos seus ativos financeiros pela Nippon Individual Saving Account, a conta NISA, né? Que é uma instituição do governo. O governo instituiu esse programa aqui desde 2014 e que isenta, então, imposto, ok? NISA aqui isenta o imposto aqui de dividendos. Então, isentado aqui também, então você recebe o fluxo de 1.000. Se o seu dividendo é de 1.000, você vai receber 1.000 líquido aí sem imposto, porque você está coberto, isento pelo UNISA. Agora o contraponto. Não, o contraponto foi o UNISA. Ah, tá, UNISA. Isso, o contraponto. Primeiro eu falei que tem, existe. Tem porém também. Porque eu pontuei que oficialmente existe a tributação de 20,315. Ela já foi 10% lá atrás, depois eles alteraram para 10,147 em 2013. Aí em 2014, quando houve a alta do Shorisei, não só do Shorisei, uma série, inclusive o imposto sobre investimento também aumentou. Ele mais que dobrou um pouquinho mais, porque era 10,147 e foi para 20,315. Então deu um pouquinho, né? Dobrou e mais um pouquinho. Aí qual foi o contrapeso do governo? O contrapeso foi instituir o programa NISA, presta atenção, espelhado num programa chamado Isso, do governo britânico, perfeito? Do governo britânico, presta atenção aí. Então é do Reino Unido, ó, Reino Unido, ou United Kingdom, ok? Isso é o programa NISA aí do governo britânico do Reino Unido, ok? Aí no Japão, colocaram o N aí, assim como o J-REITs, de Japanese, né? Antes do REITs, no NISA também colocaram o N de Nippon. Nippon, isso, Nippon, pra quem não sabe aí, tá acompanhando. Japão, né? Perfeito? Então foi isso aí. Então fechou, né? Nessa questão da tributação, tem a tributação, mas você pode ficar isento se você no ato do seu cadastro na corretora, você solicitar a conta nisso aí, você vai começar a receber dividendos por um período de tempo
isento de imposto de renda. Então, você vai receber o dividendo integral sem o desconto de imposto de renda. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Agora, tem um outro adendo aí que eu já gostaria de explicar, que é o seguinte, relacionado à tributação. Você vai ficar sempre, então, isento desse imposto? Não, infelizmente não. Tudo tem sua hora para acabar. Então, vamos colocar assim, pela conta NISA, você tem direito de comprar 1 bilhão e 200 de ativos por ano, 1 milhão e 200 por ano. Tudo que você comprar e classificar lá na boleta de compra na corretora, que você coloca lá NISA, que você quer comprar aqueles ativos com NISA, você recebe isenção. Quanto você recebe a isenção? Tudo que você comprar dentro de 1 milhão e 200 no ano. Aí todos aqueles ativos, então você imagina assim, ó, tudo que você comprou, até 1 milhão e 200 de compra, você comprou 10 cotas de um fundo. Lembrando que aqui nós estamos falando em ienes, tá, gente? 15 cotas de um ETF, ações que pagam dividendos, todo tipo de produto que paga dividendo ou não, né? Mas vamos colocar aqui os que pagam dividendo. Você comprou tudo isso aí. Aí o ano aqui é de 2020, perfeito? 2020. Perfeito. Então tudo que você comprar aqui, Sibeli, em 2020, você tem isenção em 2021, em 2022, 21, 22, 23, 24. O que aconteceu? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. 5 anos. Aí lá em 2025, Sim. O que você comprou aqui, que é NISA, aqui está na NISA. Tudo NISA. NISA, tudo isento. Aí o que você comprou aqui passa para uma outra classificação de conta chamada Tokutei. Aí a partir daqui vai ser tributado tudo que você comprou aqui e teve isenção de 5 anos. Aí ela vai ser tributada. Aí no ano que vem, 2021 aqui, tudo que você comprar aqui até 1 milhão e 200, em 21, você tem isenção aqui em 22, 23, 24 e 25. Por quê? Porque dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí em 26, tudo que você comprou aqui e tem isenção, aí aqui passa para uma outra conta chamada automaticamente, isso se você deixou classificado lá, e a gente no nosso tutorial de abertura de conta corretora, a gente pede para deixar classificado lá. Aí é transferido para essa conta. Aí a partir daí você vai ser tributado. Então é assim que é o fluxo aí de isenção do NISA. Vai ser tributado? Vai. Mas a gente tem que observar aí, talvez mais adiante, a partir de 2024, porque você pode fazer esse movimento de jogando para 5 anos posterior, né, contando o ano da compra, até 2023 é o que está por enquanto já definido. Pode ser que o governo estipule, ou eu já vi alguma coisa nesse sentido, de trabalhar aí um novo pacote, plano aí de isenção para fazer com que as pessoas mantenham os investimentos. Essa conta NISA, na verdade, é para incentivar a galera a começar a alocar recursos aí para que as pessoas comecem a investir, né? Sim. Porque há uma preocupação aqui no Japão por parte dos japoneses também em relação à aposentadoria, né? Então foi um incentivo do governo. Aposentadoria vai ser uma mixaria aqui. Exatamente, foi um incentivo do governo para que as pessoas possam começar já a investir, né? Enquanto antes. Marcela, a Rô Silva está aqui com a gente. Boa noite, Rô. Seja bem-vinda. Nós temos aqui também o Leandro. Nós falamos boa noite para o Leonardo? Leonardo Kawagoi, boa noite. A Fênix Tu, ela fala que conta NISA livra ao investidor do pagamento de imposto. Continuar a Jaqueline, creio eu, fala, por enquanto NISA vai até 2027, mas já está em questionamento de alongar este instrumento financeiro ainda por mais tempo. E a Liz Ed também está aqui com a gente, falando boa noite a todos. Boa noite, Liz. A NISA vai até 27, o plano completo de isenção, mas por enquanto é para quem entrar em 2023. Então vamos imaginar aqui, ó, até 2023, você começa a investir até 2023, então você tem isenção em 2020, tudo que você comprar aqui em 2023, você tem isenção então durante os 5 anos, 2023, 24, 25, 26 e 27. Então este seria o último ciclo aí do NISA. Beleza aqui, Sibeli? Beleza. Aqui, obrigada. Eu estava vendo aqui os comentários. Então, tudo que você comprar em 2023, dentro de 1 milhão e 200, no NISA, então você comprou aqui. Então, você imagina que 1 milhão e 200, você colocou 300 mil em fundos imobiliários, 300 mil em ETFs,
outros 300 mil em ETFs de fundos imobiliários internacionais e outros 300 mil em algumas ações que também pagam dividendos. Então tá aqui, comprou tudo isso aqui. Comprei então, tudo. No ano corrente, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, todo o fluxo de dividendo que você recebe aí você, né, com 1 milhão e 200 dá para você diversificar legal, acaba que vai receber um fluxo, se bobear, um fluxo de dividendo mensal aí, dada a diversificação. Então, todo o dividendo que você vai receber nesse período aí vai ser isento de impostos. Okay? Só que aí, a partir de 28, pelas regras atuais, é transferido, então deixa de ser NISA. Você não percebe, a corretora mesmo que já vai fazer esse. Aí fica como se fosse a chamada Tokutei Cosa, se a pessoa colocou o cadastro como Tokutei também. Aí já começa a ser tributado. Começa a ser tributado, beleza? Entendi. Agora, então com tributação fica pior. Investimento, pessoal, mesmo sendo tributado, é sempre melhor do que você simplesmente acumular dinheiro. Exatamente, é melhor do que ficar deixando o dinheiro só em banco. É aquele negócio, né, gente? O dinheiro ou você coloca ele para descansar, no caso deixar ele lá no banco, ou então você coloca ele para trabalhar para você, que é no caso dos investimentos. E também tem outra questão também, que o dinheiro, o Laí Ribeiro que falou isso, Marcelo, que o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então, se você quiser que ele trabalhe por você, ele vai trabalhar por você. Ele é um ótimo empregado, mas patrão ele é terrível. Não queira trabalhar para o dinheiro. Tá, vamos partir para um outro ponto aqui. Tem mais pergunta? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O César Alcala que fala. Boa noite a todos. Boa noite, César. Seja bem-vindo. Quem tiver mais aí, gente, quiser colocar mais perguntas, de repente você está no Brasil também, você tem curiosidade de saber como que é em relação aos dividendos aqui no Japão, aproveita para fazer a pergunta aí, né, que a gente responde para vocês. Vamos lá, Marcelo, continuando. Vamos aqui. Marcelo está fazendo uma cidadezinha bonitinha. Fazendo um desenho. Não, vamos imaginar. Fundos imobiliários, então, ele tem o que na carteira dele? No portfólio? Ou o que ele investe? Ele investe em imóveis. Então, ele tem aquele monte de imóveis espalhados aí, no caso do Japão, em diversas áreas do Japão. No caso do Brasil, também em diversas regiões do Brasil. Obviamente que você tem nos mercados de fundos imobiliários, seja de qualquer país, você vai ter uma concentração maior dos fundos imobiliários ou do investimento feito nos prédios de fundo imobiliário nas cidades que têm mais importância política e econômica de um país. Não é? Então, nos Estados Unidos também, na Austrália também, que são um dos maiores mercados, Japão, o segundo maior mercado, você vai ter uma concentração do investimento feito, dos trilhões de ienes investidos em imóveis, a maior concentração ainda é no coração de Tóquio, porque é o centro político, financeiro, econômico do país. Né? O mesmo acontece com São Paulo. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é onde concentra a maior parte, o grosso ali do investimento alocado em imóveis, né, dos fundos imobiliários. Então, mas vamos pegar aqui só um prédiozinho aqui, simbolizando todo o universo aí de que um fundo imobiliário tem na sua carteira de investimento. O negócio principal de um fundo imobiliário, pessoal, é aluguel. Né? O fundo, aqui no Japão acontece muito do fundo vender imóveis. Aí aquela entrada de receita, ela não é recorrente, porque o negócio principal do fundo não é sair vendendo imóveis. Né? Hora ou outra ele faz a venda para fazer uma gestão ativa. Um imóvel que o gestor já observa que o potencial dele de gerar retorno já está rumando para decair, ele já vende aquilo antecipadamente e faz a alocação dos recursos em outro tipo de imóvel, né? Ou dá uma alterada na estratégia dele. Mas vamos imaginar aqui, essa coluna aqui, Sibeli, a coluna das receitas. E aqui a coluna das despesas e lucro, né? Despesa e lucro de um fundo imobiliário aqui. Então vamos imaginar um fundo que teve uma receita de não sei quantos milhões de reais ou de bilhões de ienes aí, né? Que é a receita dela. Aí o que acontece? Eu vou fazer um comparativo aqui primeiro com os FIIs brasileiros para vocês entenderem a fonte de pagamento de dividendos dos FIIs brasileiros e depois vocês vão entender a fonte de pagamento dos J-REITs japoneses. E aí eu vou mostrar para vocês por que contabilmente os J-REITs japoneses eles tendem a ser mais sustentáveis e no pagamento de dividendo do que os FIIs brasileiros, ok? Porque olha só, o fundo gerou sua receita. A gente sabe que receita, faturamento, como todo comércio, vai ter aí as suas despesas. Então vamos imaginar que as despesas, vamos colocar meio aqui. Meio aqui é despesa, D de despesa e L aqui de lucro aqui.
Beleza? Beleza. De lucro. Então, vamos imaginar isso aqui. Então, receita aqui, faturamento, tudo que recebeu de receita aqui, pagou as despesas, o lucro aqui. Perfeito? Perfeito. Aí, o que você tem? Nos fundos imobiliários brasileiros, esse lucro gerado aqui, 95% dele, no mínimo, 95% no mínimo, ele tem que ser pago em dividendo. Entendeu? 95% no mínimo pago em dividendo. Sim. Ok? Esse aqui é fundo imobiliário, então, brasileiro. Colocando aqui de forma grosseira aqui, só conceitualmente, receita, pagou o que tem que pagar, tem o lucro do fundo imobiliário, e aqui, então, vai os dividendos. Do lucro caixa, pega esse conceito, do lucro caixa dos fundos imobiliários do Brasil, no mínimo 95% distribuído em dividendos. Perfeito? Perfeito? Agora, no Japão, eu vejo mais sustentabilidade no que diz respeito à continuidade de pagamento de dividendo aqui, pelo seguinte: tem o faturamento também, como tem no Brasil, né? O faturamento, a receita. Só que o que acontece aqui? Aqui os fundos têm a despesa, e junto à despesa, então vamos colocar o azul aqui. Sim. Como despesa. Só coloca ali a diferenciação que você está falando agora do Japão, dos J-REITs. Isso, o pessoal entender em casa aí, ó, gente. Igual a gente... J-REITs, ok? Isso. Okay. Aí vamos colocar aqui, ó, que aqui é despesa. E aqui é lucro. Ok? Sim. Lucro. Só que aqui no Japão, aí aqui nós vamos trabalhar com o lucro líquido aqui. Por quê? Porque dentro da despesa aqui, a gente tem um componente chamado depreciação. Depreciação, que ela já é lançada contabilmente aqui. E aqui continua as despesas, o resto das despesas. A depreciação também é uma despesa que reduz impostos e ela funciona como o quê? Aí aqui, sim, imagina, aqui vai ser o caixa do fundo imobiliário. Sim. Aquilo que, digamos, no Brasil, isso daqui é distribuído no mínimo 95% em dividendos. No Japão, é no mínimo 90% dessa parte aqui. Essa outra depreciação é uma despesa contábil, mas ela eu gosto de dizer que ela é uma falsa despesa. Por quê? Porque ela fica como um provisionado aqui no caixa, formando o caixa do fundo imobiliário, para poder eventual reparo nos imóveis. Não é? Então, semestralmente, quando o fundo vai fechando, ele separa contabilmente a chamada depreciação, que é uma falsa despesa. É uma despesa assim, que não é um desembolso. O dinheiro não sai do meu caixa, como a conta de luz sai do meu bolso e vai para o bolso da companhia de energia. Conta de água, qualquer conta que vocês pagam, o que eu pago é assim. Sim. No caso da depreciação, não, ela é lançada contabilmente, mas o dinheiro permanece no caixa do fundo. Então, quando você olha, esse daqui é o caixa do fundo. Sim. Só que no caixa do fundo você tem, então, o provisionado, que foi essa depreciação que ficou no caixa provisionado, e o lucro líquido. Do lucro líquido, 90% tem que ser distribuído em dividendos. No mínimo, 90% tem que ser distribuído em dividendos. Aí você pode, mas aonde está a sustentabilidade disso? Está justamente nesse tratamento que dá. Semestralmente, o fundo já faz esse provisionamento chamado de depreciação. No caso dos fundos imobiliários do Brasil, não existe esse tratamento. Não existe esse tratamento. Então vamos imaginar que num dado momento vai precisar de fazer uma reforma forte no prédio. Aí o que vai fazer? A reforma vai entrar como despesa. Aí o lucro a ser distribuído vai ser um pouquinho. Aí vai ter uma quebra naquele fluxo de dividendo. E a reforma, ela pode durar alguns meses. Então durante aqueles meses você tem uma queda nos dividendos. Naturalmente pode acontecer isso. Porque aí, como você não lança depreciação aqui, você não lança depreciação aqui, uma hora vai precisar de fazer uma reforma no prédio, uma restauração, a parte da despesa vai ser a parte maior e a parte do lucro vai ficar pequenininha. Aí esse lucro, 95% dele tem que ser distribuído, tudo bem, mas distribuído de um montante menor. Então, um outro fator que eu gosto aqui no mercado local de fundos imobiliários é esse tratamento contábil que dá a chamada despesa com depreciação, que é uma despesa contábil, mas não é um desembolso. O dinheiro não sai do caixa do fundo imobiliário. Mantém, compõe o caixa. Interessante. Sabe? Então aí mantém, né? Não tem essa queda brusca, né? Pelo menos é o que eu tenho observado, né? O que eu observo estudando o mercado local, investindo, acompanhando o mercado de perto. É isso aí, você tem uma estabilidade, você tende a ter uma estabilidade maior no fluxo de pagamentos de dividendos. Porque você não vai ter aquela quebra. Por que teve essa quebra? Porque o fundo precisou de fazer um chamado retrofit, uma restauração, uma reforma.
entendeu? Ele precisa de fazer. Um outro fator também que é interessante aqui e acaba mantendo uma estabilidade maior nos dividendos é a facilidade de tomada de crédito a juros baixíssimos. Então aqui na média o mercado toma crédito imobiliário, crédito, financiamento de bancos ou emitindo títulos de dívidas a taxas em torno de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Então toma crédito muito barato, eles ainda vão rolando essa dívida, porque ela não precisa nem de ser paga mesmo, de fato, então eles vão meio que rolando a dívida, então eles têm uma facilidade de ter capital para poder justamente fazer essas questões aí, seja uma manutenção predial, uma restauração no prédio, ou novas aquisições. E soma-se a isso também o que no Brasil também é feito, a emissão de novas cotas para poder captar dinheiro do mercado também. Entendeu? Muito bom. O pessoal aqui, o Diego Te Amo chegou aqui, boa noite para o casal, boa noite pra gente, boa noite, Diego, seja bem-vindo. Aqui a Irene Corretora falou, genial a explicação. Obrigada. Corretora ainda, hein? Corretora, obrigado. Obrigada. Vê se tem mais comentário aqui, Marcelo, porque às vezes não aparece. Dá uma olhadinha se tem mais. Não, já olhei aqui. Boa noite, Diego. O César Alcala também está dando boa noite aqui. Boa noite, César. Lisete, qual a melhor maneira de obter dividendo? Investindo, né? Você compra a cota te dá direito. Você está comprando uma fração. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, assim como no mercado de ações também, mas o mercado de fundo imobiliário ele é mais... a ideia de dividendo mesmo é mais forte no mercado de fundo imobiliário, até por conta disso que eu expliquei. No Brasil, do lucro caixa do fundo, por que do lucro caixa? Porque não tem esse tratamento da depreciação já sendo lançada recorrentemente. Né? E no Japão, o lucro líquido. Por quê? Porque a depreciação já está separada, ela compõe o caixa, mas a parte do lucro líquido que é distribuída no mínimo 90%. Então você tem um percentual de distribuição de lucro maior no mercado de fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se tornando participante no patrimônio, porque a cota ela é uma fração de um patrimônio, correto? Patrimônio do fundo, não importa quantos imóveis tenha, a cota representa uma fração daquele patrimônio do fundo imobiliário. E não só do patrimônio, porque assim quando você compra ou monta uma padaria, por exemplo, você não está só comprando patrimônio, você está comprando o quê? Fluxo de caixa futuro, direito de recebimento de fluxo de caixa futuro. E quando você compra a cota, além de você estar comprando então correspondente patrimonial também, junto, coligado a isso, você está comprando então o direito de recebimento de fluxo de caixa via dividendos, né, via distribuição desse lucro líquido aí, no caso aqui, no mínimo 90% do lucro líquido. Comumente os fundos pagam aí 100% e tal, mas tem que ficar atento porque tem hora que o fundo vai pagar um pouco mais, então aí você tem que saber esse momento que o gestor está queimando caixa para turbinar dividendo, então tem algumas estratégias que ele pode estar casando ali para fazer isso. Ele não faz de bobo que mas a gente tem que estar ligado aí a esses movimentos e estratégias de gestores aí. Beleza? Isso aí, Liz. Então a melhor maneira mesmo para você obter dividendo é você começar a investir, né? E tem que investir também em bons ativos também que gere também aí essa qualidade também de dividendos que o Marcelo acabou de explicar, né? Exato. É isso aí. E deixa eu ver aqui. Eu tenho um ponto aqui também para trazer aqui para vocês, pessoal. Nos últimos 10 anos, na mediana aí, o mercado local de fundos imobiliários tem pago em torno de 4,60% de taxa de retorno de dividendo, que é o chamado dividend, a gente já explicou aqui no início da live, yield. Dividend yield aí a mediana dos últimos 10 anos em 4,60%. Beleza? Mediana dos últimos 10 anos aí. Outro ponto que é bom de falar também é o seguinte: se você me perguntar hoje quanto que é a média do mercado aqui de fundo imobiliário, hoje a média está em torno aí de 4,3%, 4,30% a média aí. Aí você me pergunta, e no Brasil, quanto que está? Eu acredito que no Brasil deve estar na média. No Brasil a gente tem essa dificuldade, como eu expliquei aqui, tem essa dificuldade que o dividendo yield é calculado sobre o dividendo que passou, os 12 últimos meses somados e dividido pelo valor de momento do mercado, da cota. Então você vai ter sempre uma dificuldade de estabelecer qual de fato é o dividendo, porque aqui nós estamos falando de dividendo projetado, a taxa de dividendo a ser pago, somados e dividido pelo valor de momento da cota. Sim. Na média nós temos 4,3%. Então eu acredito, pelas minhas leituras aí, comparações, que no Brasil hoje a média deve estar algo em torno aí de 6,5% ao ano de taxa de retorno de dividendo. Então aqui você tem Japão,
Japão. E aqui Brasil. Se você considerar só pela força das moedas, aqui é a taxa de retorno em dividendo em moeda forte, e aqui numa moeda considerada moeda fraca ou moeda exótica, para não catimbar muito com a moeda, chamá-la de fraca, uma moeda exótica, vocês bem sabem disso. O real brasileiro teve uma depreciação, o real, né? O real, uma depreciação de 40% no ano. Muito grande. Dentre as moedas de países emergentes, é com a maior depreciação. Então, só daqui, se me perguntar qual que tem uma qualidade, só do dividendo médio, qual que tem uma qualidade melhor? Sem sombra de dúvida, aqui. Sem sombra de dúvida, 4,3 na média de dividendo, de taxa de retorno de dividendo em moeda forte, se sobrepõe a 6,5. Ainda que 6,5 nominalmente é superior a 4,3, nominalmente. Mas em termos de retorno mesmo, né? Retorno numa moeda forte, isso daí você já tem que considerar. Beleza? Se eu utilizasse, Sibeli, pessoal que está nos ouvindo aí, se eu utilizar algumas métricas e cálculos tradicionalmente utilizados aí para taxas de retorno num país, quanto que você abriria a mão da taxa de retorno dos investidores, né? Quanto que ele abre mão da taxa de retorno que ele tem no país dele para buscar um outro país, por exemplo, eu teria que colocar numa equação assim, ó, 1 mais os 4,3% que eu tenho aqui no Japão, né? Multiplicado por 1 mais a inflação projetada no Brasil para os próximos 5 anos, dividido pela inflação da moeda japonesa também para os próximos do Japão, né? Inflação para os próximos 5 anos, menos 1, e ainda depois multiplicar por 100 e ainda acrescentar o risco país ainda. Risco Brasil, no caso. Porque aqui, ó, o que eu abro mão aqui, quero abrir mão de 4,3 no Japão. Qual que tem que ser o mínimo que eu tenho que requerer também de dividendo no Brasil para eu abrir mão de 4,3% na média? Aí eu tenho que submeter inflação no Brasil projetada, até pelos títulos do Tesouro, quando você compara o título do Tesouro pré-fixado para 2016 menos a taxa do pós-fixado para 2026 também, ali você tem a inflação que o mercado utiliza aí como inflação projetada. No Japão também, acredito que aqui está mais de 4%. Mais de 4%. Aqui no Japão, em torno de 0,5% pelo site do FMI. Eu estou abrindo um pouco mais como é feito. Então, o investidor internacional, ele abre mão aqui, comparando, fazendo a comparação da taxa. Então, aqui vai olhar a inflação no Brasil, inflação no Japão, submetida nisso, vai multiplicar o que der aqui de resultado por 100 e vai adicionar ainda o risco Brasil ainda na conta. Né? Então, aí ele vai pensar, poxa, eu vou abrir mão de 4,3 em moeda forte para buscar uma rentabilidade numa moeda que se deprecia. Se eu submeter essa conta, não submeti hoje, mas tranquilamente aqui estaria me oferecendo que no Brasil teria que me oferecer uma taxa de retorno de dividendo em 12% para eu abrir mão de 4,3% no Japão. Entendeu? Pelas métricas convencionalmente aí utilizadas. Porque a inflação nos dois países, no final das contas, vai no longo prazo, tende a ser uma aproximação com como o câmbio pode vir a se comportar. Geralmente é cálculos assim que investidores internacionais fazem para decidir se vai abrir mão de rentabilidade que ele tem num país X para buscar num país Y. Sobretudo quando é rentabilidade num país de moeda forte, para buscar rentabilidade em país de moeda emergente, moeda estável, moeda exótica, moeda fraca, como é o real brasileiro. Então agora, Marcelo, eu te pergunto, você fez esses cálculos todo, eu amo não quando fiz o Marcelo cálculo, faz. Ele só estudo. expôs o cálculo, mas eu amo quando ele faz essas coisas. Mas assim, agora eu quero que você coloque aqui para mim, Marcelo, agora em relação a nós brasileiros aqui no Japão, por exemplo, então eu tenho todo esse cálculo que você fez aqui em relação aos investidores internacionais. Então, agora nós brasileiros no Japão. Aí, por exemplo, tem o... Ganhamos em reais. Por exemplo, em ienes. Aí a gente pode ter esse investimento aí no Brasil e tem investimento aqui no Japão. Aí o que a gente deve colocar na conta para a gente não abrir mão, então, da média que você falou aqui de 4%, né? 4,3%. Para não buscar... Exatamente. Para não querer buscar o Brasil. Primeiro é ter consciência disso. Que rentabilidade você não vai comparar, por exemplo, 4%. Vamos colocar 4% para arredondar. 4% aqui no Japão e 4% no Brasil não é a mesma coisa. Isso, nominalmente é a mesma coisa, mas não é. Em moeda forte no Japão e moeda fraca no Brasil, 4% não é a mesma coisa. Assim como Hakuen aqui não é Hakuen, não é 100, né? 100, vamos deixar aqui. Ryaku ou 100, né? 100.
100 ienes aqui não é 100, não é 100 reais no Brasil. Nominalmente é igual, mas a gente sabe que o poder de compra é diferente. No caso aqui, né, de moeda. O mesmo, né, para percentual. Então 4% em moeda forte é muito mais significativo do que 4% em moeda exótica. E aí, o que eu quero dizer ainda com aquele exemplo que eu dei, ainda que no Brasil você aumente, vamos duplicar aqui, você coloca uma rentabilidade nominal em 8%, também não é comparável com 4% numa moeda mais forte. Na qualidade da geração de dividendos, naquela moeda mais forte aí. O que pode, quando as pessoas vão buscar Brasil, porque nominalmente vai ter uma taxa de retorno maior, e muita gente tem feito isso nos últimos 10 anos, por exemplo, tem quebrado, na maior parte dos casos, tem quebrado a cara, porque a rentabilidade que tem tido no Brasil não compensa o custo cambial que também tem experimentado. E por que eu insisto nessa questão do custo cambial? Porque o investimento que você fez não foi em reais, foi em primeiro, na verdade, se você for bem honesto, foi em ienes que foi remetido para o Brasil para fazer investimento lá. Entendeu? Então o seu custo de oportunidade ele tem que ser mensurado a partir do iene que você trabalhou, que você suou, que você cansou, que você abriu mão de uma qualidade de vida maior, de dar o melhor para sua família, para fazer aquele sacrifício de enviar aqueles ienes ao Brasil. Então é do ponto de vista do iene que você tem que mensurar essa sua taxa de retorno. Perfeito. Beleza? Perfeito. É o que a gente procura sempre frisar aqui, pessoal, tomar as melhores decisões de investimento ao fazer investimento no Brasil. Com isso eu quero dizer, deixa de investir no Brasil? Não, mas para investir no Brasil você tem que ter mais estratégias para potencializar uma taxa de retorno que seja tal que compense de fato você abrir mão de retornos na média. Aqui nós estamos falando de média, pessoal. Média, simplória. Tem formas também de você aumentar muito mais do que isso aqui, uma taxa de retorno. Não só em dividendos, como ganho de capital, com estratégias de investimentos e coisa e tal. Beleza? Beleza. Então vamos lá, o que mais aqui? Peraí, eu tenho comentário aqui. Sim. Peraí, que às vezes sai fora aqui do... Porque vai entrando muita gente. No Brasil, qual é o melhor investimento? A Edna Urbana pergunta. Olha, eu também continuo gostando do mercado de fundos imobiliários no Brasil, no que diz respeito a investimentos no mercado de capitais. Beleza? No mercado de capitais. Para assim, não abrir muito. Eu tenho outras formas de fazer investimento no Brasil que eu prefiro. Eu fiz um webinário recentemente chamado O Dia D, né, construindo patrimônio do Brasil enquanto vive no Japão, mostrando estratégias de investimentos que eu utilizo no Brasil, que contam também com o mercado de capitais. Sim. Né? Agora, não só o mercado de capitais sozinhos. Mas se for só o mercado de capitais ou produtos financeiros só, eu prefiro, no momento, o mercado de fundos imobiliários também no Brasil. Temos perguntas boas aqui também. A Liz também pergunta: com o coronavírus forte, no Japão, vale a pena investir em imóveis? Imóveis, aí a gente tem que fazer distinção entre imóveis tradicional, investimento físico, mesmo você ir comprar um imóvel, um terreno para fazer uma construção, para tentar alugar, ou num leilão, ou tentar buscar um imóvel baratinho para você comprar e alugar. Aí é diferente dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, quando você investe em imóveis via fundos imobiliários, você está investindo em imóveis com boa localização, imóveis bons, imóveis geridos por gestores profissionais que têm uma visão de macroeconomia, de cenário econômico, de lidar com os problemas do Japão relacionados à redução populacional em determinadas cidades. Os imóveis de fundos imobiliários, eles, né, na sua maior parte, não estão situados em áreas que sofrem o problema de declínio populacional. Pelo contrário, eles estão mais localizados em regiões que têm até cada vez mais um adensamento demográfico. Apesar do país, Japão, estar experimentando um declínio populacional, as regiões que são o foco de investimento dos fundos imobiliários são regiões aí mais promissoras do ponto de vista de adensamento. Aumentar a população. E tem a questão também dos setores, né, Marcelo? Que não é um setor único, né? Você tem múltiplos setores de utilização de imóveis ali, para hotéis. Você tem setores que com a pandemia sentiram mais, como o setor de hotéis, por exemplo, sentiram mais, obviamente. Mas você teve outros setores como o residencial e principalmente o logístico, o setor de galpões de logístico, que tem crescido enormemente aí. Até essa semana nos atualizamos, a gente tem uma tabela na nossa área de membros, do pessoal que participa do nosso treinamento, fundos imobiliários de logística que vem crescendo, inclusive, na quantidade de ativos imobiliários, de galpões aí, na compra de galpões aí, de novos
Então, novos Liz, espaços imobiliários. ela fala, desculpa, é dos fundos imobiliários. Vale a pena ainda investir em fundos imobiliários? Sobretudo agora vale muito a pena investir sim no mercado local de fundos imobiliários. Está com uma taxa de retorno legal, uma perspectiva passando aí a questão do corona, mas ela vai se adequando aí também. Eu acredito que o corona aí não vai passar no ponto de vista. O que pode passar é os surtos de pandemia, o que configura a pandemia e coisa e tal. Mas eu acredito que é assim como a influenza veio e ficou, o coronavírus vai ser mais uma espécie aí de vírus, virose que vai entrar para ficar e logo a população vai se adequar a essa realidade, né? Yuri Yokohama fala assim também, IPCA 2020 3,02. IPCA 2020, não, aí o cálculo que eu mostrei aqui é IPCA, até serve para o pessoal. Como que você projeta aí quanto que o mercado está acreditando que vai vir a inflação? Você pega aqui o prefixado, mas aí não dá para ser de curto prazo, não. Pelo menos aqui agora você tem aí 2026, prefixado 2026. Aí você pega um IPCA a mais, né, o IPCA, que é um pós-fixado, IPCA a mais, para 2026 também, você vai ter uma taxa. O IPCA, apesar dele ser pós porque tem o IPCA que a gente não sabe quanto que é. Né? Mas aí no site do Tesouro você vai encontrar IPCA mais quanto que está pagando a parte fixa. Tem uma parte já pré-estabelecida no IPCA. Vamos supor, se ela tiver em 2,5%, que é o IPCA, que é um índice de inflação, mais 2,5%. E aqui no prefixado, por exemplo, se você tiver um prefixado que está pagando 6,5%, então, na verdade, o que você faz? Subtrai 6,5% menos 2,5%. Então, o IPCA que o mercado está precificando deve vir em torno de 4% ao ano, entendeu? Essa que é a leitura que se utiliza fazendo a comparação de títulos aí prefixado, que é a taxa cheia, aqui está incluindo até inflação, então o cara que vai comprar prefixado ele tem que se atentar a isso, porque de repente se a inflação extrapola isso aí, ele está perdendo dinheiro, e subtrai pelo IPCA mais de ano semelhante. Você vai ter, as datas são diferentes, né? Um paga numa data de 26, o outro vai pagar em outra data, o vencimento, aliás, vai ser em outra data, em 26. Né? Desculpa. Então você vai pegar o prefixado e subtrair pelo o IPCA mais de mesmo período, anual, ano de vencimento. Aí a diferença comumente é utilizada como a inflação projetada, então, para os próximos aí 5, 6 anos, no caso, 6 anos, beleza? Essa leitura aí é a isso que eu estava me referindo quando eu citei aqui os títulos do Tesouro aí. Perfeito, posso continuar? Vou ler mais uma pergunta aqui, Bora. Vamos lá? Então, olha, Marcelo, a Sim. Liliane Aracá, que ela pergunta, vocês ajudam para quem é iniciante para obtermos uma carteira de investimentos para bons ganhos? Sim. Exemplos, né? Ela fala exemplos dando cursos. Sim, nós temos um treinamento, inclusive a gente está finalizando aí um treinamento que a gente rapidinho, aproveitando, a Fênix Tu também falou a mesma coisa em relação a isso. O curso de vocês agora, você já aproveita e já responde as duas, tá? O curso de vocês agora, por causa do coronavírus, está sendo como? Como que está sendo realizado? 100% online. O nosso treinamento, a gente disponibiliza e-book aos participantes, são 2 e-books, um maior, quase 50 páginas, e o outro menorzinho. A gente debate aí filosofia de investimento, com alguns conceitos relacionados aí a estratégias de investimento. Fora isso, a gente tem aí a nossa área de membro com 3 áreas de planilhas. A gente tem planilhas para auxiliar na tomada de decisão no que diz respeito aos fundos imobiliários, os J-REITs. A gente tem também uma outra área de membro com planilha para os ETFs de fundos imobiliários também, né? Colocando dados ali fundamentais para você compreender o universo dos ETFs. Planilha de infraestrutura, dos fundos de infraestrutura também, para tomada de decisão, para auxiliar na tomada de decisão. Então, essas planilhas Fica justamente na área de membro do nosso site. Então, para quem faz o treinamento, além da pessoa aprender a investir, aprender em que investir, ainda tem acesso ainda a essa área de membros, que tem essas planilhas que ela pode, então, através dessas planilhas, fazer, então, ali um levantamento de qual o melhor investimento que ela pode estar fazendo. Eu até recebi uma pergunta hoje no Stories do Instagram, uma pessoa perguntando qual que é o melhor site para fazer análise de J-REITs. É o meu, a minha área de membros, não tem. Eu mesmo criei e coloquei um conjunto de indicadores ali fundamentais na análise.
não só para analisar a precificação, que também tem, mas para analisar a política de investimento no fundo imobiliário, porque uma coisa é o que o fundo coloca no site dele lá. Nós vamos investir isso, vamos buscar crescimento interno, externo. Cada um vai vender bem o seu peixe. Vai apresentar. Você precisa de avaliar isso por indicadores mesmo, com dados reais, para ver se está materializado a estratégia de investimento apontada no site do fundo, por exemplo. Não é? Então tem indicadores para avaliar a política de investimento do fundo, a política de financiamento, né, no que diz respeito a como ele está conduzindo aí, pegando dinheiro emprestado, emitindo novas cotas, como que ele está trabalhando essa estrutura de capital para poder crescer. Então tem indicadores para a gente avaliar isso também. Então política de investimento, política de financiamento e a política de distribuição também. Está pagando um alto dividendo, mas é sustentável esse dividendo? Como que ele está pagando isso? Está pagando com não recorrente ou com aquilo que é recorrente? Está queimando caixa ou não para pagar dividendo? Tem uma sustentabilidade, o crescimento do caixa vem de uma forma saudável aí nos últimos anos. Ele tem obrigações a cumprir nos próximos 12 meses, por exemplo, que vão impactar a geração do caixa nos próximos 12 meses. Então, tudo isso a gente procura analisar. Tem nas nossas planilhas esses indicadores, a gente ensina como utilizar. Então, sem medo de errar aqui, sem medo de errar. Eu não conheço, desconheço planilha que você faz cruzamento de informações para tomar de decisão no investimento de fundos imobiliários melhor do que a minha, mesmo em sites japoneses. Mesmo em sites japoneses, desconheço que seja melhor do que a minha. Beleza? Aí então temos planilha para J-REITs, planilha para ETF de REITs, de infraestrutura, temos tutorial completo para abertura de conta na corretora e tudo que necessitar na abertura de conta da corretora e depois no operacional, no home broker da corretora. Temos a nossa aula virtual, que já tem mais de 20 horas, só das aulas gravadas que são disponibilizadas aos alunos, são mais de 20 horas. Além disso, nós temos as aulas online ao vivo, que vão sendo ministradas aí, no mínimo 10 horas de aula ao vivo, né, domingo, durante 5 domingos, e o pessoal da turma atual tem sempre acesso ao conteúdo das turmas anteriores. Então, se você jogar aqui por cima, eu ainda não parei para calcular aqui, mas tranquilamente são mais, só no treinamento são mais de 50 horas de conteúdo já disponibilizado na nossa área de membros. Fora isso, tem nosso grupo que semanalmente a gente está alimentando com acompanhamento do mercado, dando ideias de investimento, desmistificando alguns conceitos. Semanalmente a gente produz conteúdo e disponibiliza no nosso grupo de alunos. E o Fênix Sul também fala, bem lembrado aqui também, que também que na área de membros também nós disponibilizamos também vídeos para abertura de conta na corretora, facilitando até para quem não entende japonês. É verdade, gente. Mesmo para você que não entende o japonês, tem os vídeos tutoriais que é tudo bem explicado, passo a passo, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Tem alguns casos, mas é muito pouco, né, Marcelo, de pessoas que não conseguiram, né? Mas nós, de imediato, a gente tutorial, a gente utiliza outro tutorial de uma outra corretora. Se não dá numa, utiliza na outra. Mas é muito pouco mesmo. Percentualmente é insignificante o número de casos pouco que a corretora, por algum motivo, não. E a Jaqueline Oes também fala aqui. Falei hoje mesmo ela estava falando do curso, né, desse treinamento que nós temos aqui para várias mães que precisam de ajuda sobre o tema. Isso, mamães, né, que desejam já começar a investir aí o Kodomo Teate, em vez de ficar deixando só o dinheirinho que recebe ali das crianças, só deixar na conta acumulando, já começar a investir, né? Fazer um bom investimento a um longo prazo para o futuro dos filhos, né? Isso daí eu acho sensacional, fundamental. Hoje mesmo eu coloquei aqui na página, eu coloquei um post falando a respeito disso, que as pessoas falam assim, usam muitas desculpas, né? Então aí uma das desculpas que eu coloquei é a pessoa falando assim, aqui no Japão com filhos é impossível investir. Aí eu coloquei isso daí eu coloquei que os filhos, ao contrário, os nossos filhos é a nossa motivação para começar a investir. Exato. Né? Não é verdade? Então, em vez de você só ficar guardando o dinheirinho que cai ali, né, do governo, o auxílio do leite, em vez de só guardar ou então de sair gastando, é melhor já começar a investir o quanto antes. Perfeito. Sibeli, aqui a gente já eu procurei expor aqui tudo que relacionado a dividendos aqui que estava programado.
Se o pessoal tiver alguma outra dúvida aí, em algum outro Exatamente, canal aí, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só colocar aqui. O Marcelo vai deixar, nós vamos deixar aqui nos comentários o link aqui do nosso treinamento. Aí, se você tiver interesse, já olha lá, não está aberto ainda, mas já vai lendo, já vai vendo o conteúdo. Mas pode colocar ali, entrando na lista de espera também, que daí você pode ser notificado aí. E de repente a gente pode colocar alguma promoção nas primeiras horas aí e você fica atento aí. Beleza? E não se esqueça, gente, que é 100% online. Então, de qualquer lugar do Japão você pode fazer. E a questão também do online, Marcelo, é o seguinte, que a pessoa pode assistir as aulas depois, né? De repente a pessoa assiste a primeira vez, não entendeu muito bem, né? Não está familiarizada ali com os termos. Mas aí você pode ir assistindo depois e ir aprendendo com mais calma. Porque o modo de aprendizado, né? A maneira que a pessoa recebe o conhecimento, cada um tem a sua dinâmica, né? Exato. Agora, uma coisa que eu posso, se vocês querem aprender investimento com o pé no chão, de uma maneira bem consistente, com bastante solidez nas informações e na compreensão de investimento, e com estratégia de investimento também, então o local certo de você fazer o treinamento é com a gente. Ok? Que aqui a gente não vai usar de subterfúgios, trabalhar com fatos surreais, tentar passar facilidade para ninguém, a gente vai passar investimento da forma como deve ser passado, com seriedade, beleza? Então fica o convite aí para vocês quiserem se aprofundar. A gente vai deixar aqui o nosso link aí, vocês leem e já façam sua pré-inscrição, que quando a gente abrir as inscrições, você já vai ser primeiro a ser notificado. Por isso, gente, que não é somente um curso, né? Um curso que você vai lá, vai aprender e pronto, acabou. Não, é um treinamento, porque o treinamento ele consiste de um processo, né? Então você não vai simplesmente chegar ali e aprender a abrir conta e agora, minha filha, você já fez o curso, agora você se vira. Não, não é assim. É um treinamento para você realmente se tornar um investidor, uma investidora aqui no Japão. Então a página chama Investidor no Japão, é para justamente isso mesmo, para que você também se torne um investidor no Japão, para que você também se torne uma mulher investidora no Japão. Para você produzir efeito de juros compostos. Exatamente. Não ficar somente... Gente, porque não adianta somente você abrir uma conta na corretora, tá? E pronto, investiu ali, porque tem como, né? As pessoas às vezes usam isso como discurso. Aqui no Japão você pode começar a fazer investimento até com Hyakuei, né? Então eu uso isso como discurso e você tem uma conta só para dizer que tem conta. Não. O treinamento, ele serve para quê? Para você realmente fazer isso daqui. Acumular capital. Acumular capital. Para você começa aqui pouquinho e vai, evoluindo. Aí, num determinado momento, você vai ter um capital X que vai te dar mais segurança até para você quiser investir em outros segmentos, fazer uma distribuição, uma alocação, uma realocação do seu capital em outros tipos de investimento, incluindo empreendimento. De repente você quer empreender, então aí começa a investir. É assim que você vai acumulando capital com mais inteligência, beleza? Exatamente. Não que você vai começar a investir aqui até morrer agora investir em ativos financeiros. Não. Compreenda os ativos financeiros como um fim, não um fim em si mesmo, mas como um fim para um objetivo maior. Você capitalizar recursos, né, através da produção de juros compostos, comprando. Eu sempre gosto de trabalhar com a figura da conquista. Cada cota que você está comprando, ou cotas que você vai comprando mensalmente, você está conquistando cada vez mais território. Por quê? Porque as cotas, no final das contas, elas são frações de imóveis, frações de terrenos, de imóveis dos fundos imobiliários. Né? Então você vai comprando cotas, você está conquistando. Então cada cota que você está comprando uma unidade geradora de dividendo. Daí você tem direito a receber os fluxos de dividendo. E daí, capitalizando esses dividendos, com o mais dinheiro que você vai colocar na conta da corretora, você vai ficando com o seu caixa cada vez mais robusto para comprar mais cotas geradoras de dividendos para você. Você vai produzindo o efeito bola de neve ou efeito dos juros compostos, né? Então o nome que você quiser dar relacionado a esses conceitos aí. E daí vai chegar um determinado momento que você não tinha capital, e se você fosse contar apenas com o seu esforço de poupança, seria muito pesado, muito árduo. Com os investimentos, você conta com o potencial de rentabilidade também, para você acumular o capital de forma mais acelerada.
né? Aí, uma vez acumulado o capital de forma acelerada, eu não sei para você quanto que seria suficiente. Tem gente já com 2 milhões, vindo numa trajetória de investimento e capitalizando 2 milhões, poxa, ele já faz história com 2 milhões. Exato. De repente, 1 milhão ele coloca num empreendimento que ele quer fazer, ou às vezes até menos. Tem pessoas que vão precisar de um pouco mais, dado aí também, como eu disse, a dinâmica de cada um. De repente, para outro é 3, 4 milhões, 5 milhões. Aí sim, ele já atingiu até uma maturidade em termos de mentalidade financeira, e com esse capital acumulado ele consegue partir para outras modalidades de negócio. Ou Com eventualmente certeza. permanecer mesmo nos investimentos em ativos financeiros, continuando aportando, fazendo investimento até. O importante é o que a gente sempre fala aqui, né, Marcelo? Que é importante a pessoa começar, porque quando a pessoa ela começa ali, de repente, igual o Marcelo colocou aqui, bem pequenininho aqui, vai evoluindo, né? Então, de repente, a pessoa começa... Uma coisa que a gente fala, o fator tempo, gente, a gente tem que colocar isso na conta. O fator tempo hoje é muito importante. Então, por exemplo, você fala, mas eu não passei por todo um processo, né, de educação financeira, guardar o dinheiro, saber administrar bem as suas finanças, guardar o dinheiro para depois começar a investir. Então, de repente, aí o fator tempo que a gente fala que é importante você colocar é a questão assim, já começa a investir, né? Aprende já a investir, já entra no treinamento do investimento. Por quê? Porque com certeza com esse treinamento você vai ter uma evolução da sua mentalidade financeira, né? De repente você começa a investir ali bem pouquinho, né? A gente sempre fala em relação aos 20 mil ienes, né? Que é um valor que a gente vê que é um valor assim, né? Não é muito pesado. Então aí você começa a investir ali com 20 mil, aí de repente você já começa a ver o resultado dos seus investimentos, a sua mentalidade financeira, ela começa a evoluir um pouquinho mais, e de repente quando você percebe, você já começa a analisar, poxa, eu estou investindo 20 mil, mas olha o tanto que eu gastava antes, eu não levava a sério a gestão financeira da minha casa. Então aí a pessoa já começa a se disciplinar, a pessoa já começa a criar novos hábitos financeiros, e assim a pessoa vai evoluindo financeiramente. Então o importante, gente, é começar. Mesmo que seja com pouco, você fala, mas Sibeli, eu vou começar a contar um pouco. Começa. O importante, gente, é começar o quanto antes, tá? Exato. Isso aí. Pode Olha falar, só, já que a Fênix Sul falou para comentar aí a respeito da conta NISA. Pessoal, conta NISA só pode uma pessoa ter a conta NISA numa instituição financeira. Então, por exemplo, se tem um indivíduo aqui, ele pode ter conta em 3 corretoras. Ele tem na Rakuten aqui, ele tem na SBI aqui, ele tem aqui numa outra aí, na Nomura, ou qualquer outra aí corretora. Ele tem 3 contas em corretora. Só apenas em uma delas ele pode vincular o programa NISA, ou a conta NISA também, né? Chamado conta NISA aí. Somente numa delas. Ou numa, né? Ou em outra, ou em outra aqui. Numa delas aqui. Ele não pode ter nas 3. Sim. Não pode, ele não pode ter conta NISA nas 3. Errado. Opa, cadê o vermelho? Vermelho aqui, ó. Não pode ter conta NISA nas 3. Então, se abriu conta na corretora Rakuten, vinculou NISA, beleza. Aí depois veio e abriu conta na SBI, não pode ter NISA na SBI. Ele tem que pedir a transferência de uma para outra. Tem a portabilidade. Você pode portar esse direito de utilizar a NISA numa outra corretora, desvinculando da anterior. Okay? Aí, por exemplo, se a pessoa deu início, suponhamos, mas a pessoa foi lá no YouTube, viu um vídeo de como eu vou abrir uma conta de corretora. A pessoa fez lá, abriu a conta, tal. Aí a pessoa vai e começa a abrir a conta nisso. Mas a pessoa, ela só aprendeu a abrir a conta, só. E aí ela começou a fazer e colocou lá NISA. Mas ela não investiu. E aí, como é que fica? Ela só aprendeu a abrir, aí seguiu lá, viu um vídeo, abriu... Ela não vai utilizar, porque... Aí ela não utiliza. Aí dá os 5 anos. E aí? Aí depois de 5 anos que ela vai e de repente começa a aprender sobre o treinamento, aquela coisa toda. E aí quando ela precisa, então, utilizar de verdade a conta NISA, ela vai... Pode ter acabado o programa NISA. Né? Mas assim, se ela abre este ano a conta e não utiliza esse ano, ela tem um outro ano para ir utilizando, né? Mas é ruim. Essa questão de abrir conta em corretora sem um devido conhecimento mínimo, às vezes eu até falo, né, para não falar que tem que ter muito, mínimo de conhecimento,
é complicado, porque eu sempre friso isso para o pessoal que faz o nosso treinamento. Quando termina, na última aula, eu já estou até adiantando, vai ter a nossa última aula no domingo agora, se tiver alguém da nossa turma atual participando, eu já vou falar. Eu sempre falo isso aí, ó, você agora com conta em corretora aberta, você é Superman, ou super mulher, né? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Porque é o seguinte, você com conta na corretora japonesa, você tem acesso a transacionar ações, fundos imobiliários e ETFs, tem ações tem direito a transacionar, possibilidade, né? Transacionar ações nas bolsas dos Estados Unidos, nas bolsas asiáticas, Singapura. Você tem como comprar fundos de investimento, comprar prata, comprar ouro. Amplo, você tem muita possibilidade com a conta em mãos, né? Então o que pode acontecer, e é o que acontece, eu falo por experiência própria, sobretudo nas minhas últimas turmas agora, o que tem de gente que já tem conta aberta e já tem alocação de ativos. E às vezes quer resolver problema. Que problema? Eu não sei porque eu investi naquilo de qualquer jeito. Então acontece isso. Então eu sempre friso isso. Você com a conta em corretora aberta, se você não tomar um devido cuidado, você acaba ficando muito corajoso e sai muito empolgado para tentar fazer tudo quanto é tipo de investimento. Alocar recursos em tudo quanto é tipo de mercado. Né? Ou ver algum comentário na internet sobre um ativo financeiro, sobre um código de ação, sobre isso já vai querer fazer um investimento também naquele ativo financeiro. É importante ter uma certa cautela. Às vezes tem acesso à Bolsa dos Estados Unidos, pela corretora japonesa, tem acesso à Bolsa dos Estados Unidos. Aí vê o YouTube lá do Brasil falando de uma ação para o brasileiro no Brasil, e você tem que se ligar que o brasileiro no Brasil, se ele vai comprar uma ação nos Estados Unidos, ele também está se protegendo da depreciação da moeda do real. Pode ser essa a orientação, que não é o teu caso aqui. Aqui você está com uma moeda que impede, ela tem uma volatilidade, né, tem uma estabilidade em relação ao dólar muito maior. Né? Então, de repente, você está, às vezes, sendo orientado por um cara lá do Brasil que está falando por uma realidade do Brasil, o cara que tem investimento em moeda fraca, para ele investir em ação de uma determinada empresa nos Estados Unidos, que mesmo que aquela empresa nos Estados Unidos ela não tenha um desempenho legal, ou não venha a ter, não tem perspectiva de desempenho, mas é uma forma dela estar dolarizada, o capital do cara está dolarizado e está protegendo o patrimônio dele diante de um real que pode se depreciar ainda mais. Então, essa orientação, por exemplo, não é tão aplicável para nós aqui. Não é aplicável pra gente, iene dólar é diferente de real dólar, né? Aí a pessoa só escutou lá o YouTube e quer fazer... E vai sapecar o dinheiro lá. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque mercado, investimento, pressupõe que você tem um conhecimento deste mercado, conhecimento mínimo. Por isso que a gente oferta aí um treinamento até, ele é bem amplo, porque a gente fala dos instrumentos financeiros mais simples aos mais avançados, mostrando a forma de analisar dos mais simples também ao mais avançado também no nosso treinamento, e dando ciência aí do que é o mercado local de fundos imobiliários e outros mercados relacionados aos fundos imobiliários também, né? Sim. Nós temos aqui a Cláudia Lúcia está aqui. Olá, Cláudia Lúcia, boa noite. Então, só para frisar aqui, ó, conta em corretora você pode ter em várias, não tem problema. Você pode ter conta em 3, 4, 5, quantas corretoras você conseguir abrir. Só que a NISA, o programa NISA, a conta NISA só pode vincular em uma delas. Ou nessa, e se quiser sair dessa, vincular a NISA na outra, você tem que entrar num trâmite pedindo o cancelamento da NISA numa para passar para outra corretora, beleza? Beleza. Pode abrir diversas contas NISA aí, não tem como. Então vou ler só mais um comentário, a gente já fecha aqui. A Jaqueline Wes fala aqui, na corretora Rakuten pode-se usar os pontos do cartão de crédito. Sim. De quem tem cartão de crédito para fazer investimentos. Fala com ela que ela tá queimando a live. E fala com ela que ela tá queimando a live da quinta-feira. Então, eu acho que isso daqui é uma deixa, gente. Já é uma deixa que a Jaqueline tá deixando. Uma deixa que a Jaqueline tá deixando. Já é uma deixa aqui que a Jaqueline tá falando. Gente, quinta-feira. Já vou até começar a dar recado já. Quinta-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos aqui novamente. Às 21 horas. No dia 5 estaremos fazendo uma live sobre. Nós vamos começar aí uma série, né, de lives sobre ferramentas financeiras. Então, nós estaremos falando sobre cartões de crédito. Então, gente, olha, vai ser muito legal, porque o cartão de crédito é um assunto que tem pano para falar, né, Marcelo? Tem muita coisa para falar, porque o cartão de crédito, a umas pessoas, é um grande vilão para as finanças, e para outras pessoas o cartão de crédito é o mocinho, é o herói que ajuda, né? Então, e para você? Eu já deixo essa pergunta aí para você.
Aí, o cartão de crédito para você, ele é o herói, ou ele é o mocinho, ou ele é o vilão das suas finanças, né? Exato. Então, nós vamos trazer aqui várias informações importantes em relação a cartão de crédito aqui no Japão, e a Jaqueline estará aqui conosco. Beleza. Pessoal, olha só. Então, tá aqui dia 5/11, quinta-feira, hoje é dia 3, né? Dia 3. Hoje é a eleição dos Estados Unidos, inclusive. Amanhã pela manhã, a gente já deve ter já uma prévia, embora alguns resultados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Quem será que ganha, hein? Trump ou Joe Biden? Quem que você tá achando que ganha? Eu não vou colocar meu posicionamento aqui na Pode falar que você é Joe Biden. Não. Então você é Trump, falou de novo. Joe Biden ou Trump. Então, a gente Trump tem que ver, Brasil, gente, o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para nós aqui no Japão, o que é melhor para hoje, né? O mundo. Eu vejo assim, o cara até fugindo da pauta da live. Já terminou também a pauta da live de hoje. Já terminamos. Eu vejo assim, o Japão tinha aquele problema com Kim Jong-un, meio doidão aí e tal. Ele já deu pelo menos uma acalmada no menino. O Trump, né? O que será que ele fez com o menino? Não, deu ali uma moralzinha. Tem ditadores que a única coisa que ele quer é ser bajulado. É bajulado. Isso, o Trump fez essa. É que nem aquela criança que faz tanta bagunça, mas na verdade quer atenção dos pais. Você já viu aquele filme lá do Gato de Botas lá, que eles fizeram um filmezinho só do Gato de Botas? Sim. Aí tem três gatinhos nervosos lá, que ele super atentado. Gente, aí um ele dá uma coisa, outro ele dá uma outra, aí pro terceiro ele dá um título. Aí ele fala que porque para alguns um mero título não basta. Ou seja, só um afago já é suficiente. Então, aí o gatinho no desenho ficou todo se achando. Pois é, assim. Mas aí sossegou os caras. Tá fazendo um monte de acordo aí, Oriente Médio aí, com países árabes aí, que é importante. No Brasil a gente tem muita gente que é descendente, inclusive, tanto de árabe quanto de judeu. A gente sabe que é importante isso daí para o mundo aí, para uma estabilidade regional, e ele tem encaminhado aí acordos aí históricos aí também, intermediado acordos históricos. Legal. E isso tudo, entre aspas, porque ele é loucão e fascista, né? A galera falava que ele é louco, ele é fascista, mas ele está conduzindo aí. E outro ponto também é que ele é uma pedra de tropeço para a China. Então, para nós aqui, Japão, né, que o Japão também tem as suas tensões com a China, tem um aliado aí que se faz mais presente em relação à China, é fundamental. É fundamental. Não na minha visão. Posso estar errado também, aí, mas a gente não tem que estar certo em tudo, não tem essa obrigação. E também toda essa confusão que também está acontecendo agora, nesses atentados terroristas também, tudo isso aí indica que lá atrás, quando as pessoas começaram a criticar o Trump, né? Quando a França, né? Exatamente. Tem um monte de problema aí relacionado. Quando ele começou a dizer que não, né? Que não iria aceitar, né? A entrada ali, né? De qualquer tipo de imigrante. Então, aí foi criticado. Então, agora a gente está vendo aí, né? E outra coisa, Marcelo, que eu levo muito em consideração é o seguinte, que presidente não pode passar muito pano para a mídia, sabe? Não pode ser, sabe assim, não pode ser aquele tipo de presidente que dá ouvido querendo aparecer, querendo ter popularidade. Então, o presidente, para mim, tem que ter para a mídia. Atender o desejo atender o desejo da mídia, ser popular, ser sorridente, aceitar tudo. Então, o presidente, para mim, tem que ter ali firme as suas decisões. Né? Você é do time do MAGA, você é do time do MAGA. Você quer fazer a América grande novamente. Né? Você nem é americano. Eu nem sou americano, mas eu sou brasileira e nós temos um presidente mais ou menos assim. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou voltando aqui, voltando. Dia 5/11, live a partir das 21 horas sobre cartão de crédito aqui, beleza? Beleza. E vai trazer uma pessoa que conhece de tudo sobre cartão de crédito, que é a Jaqueline, vai estar aqui falando sobre cartão de crédito aí para nós, formas de utilizar o cartão de crédito, de pontos, obter bons pontos aí. Isso, aproveitar, né, os benefícios que o cartão de crédito proporciona e também evitar também as ciladas dos cartões de crédito, que também é muito importante falar sobre isso. Então, gente, é isso aí. Provavelmente nós também estaremos nas 3 páginas também. 3 páginas, isso. Sim. Na próxima live a gente vai estar fazendo transmissões aí nas 3 páginas. Então, se você nos acompanhou aqui pelo Investidor no Japão, quem acompanhou pelo Japão Online ou pela Mulheres Investidoras no Japão, pode permanecer acompanhando uma dessas 3 páginas aí, que a gente quinta-feira está com conteúdo também aqui, bacana aqui,
desmistificando um pouco mais aí sobre um produto não, como é ferramenta financeira. Ferramenta aí, financeira. Só Gente, ajuda aí. nós estamos aqui falando só um pouquinho de política aqui, mas o assunto não é esse, tá? Tem pessoas que ficaram meio bravinhas aí. Que nós... Tem, bravinha? mas A não minha gata tá se, arranhando aqui. mas não se preocupe, tá, gente? A gente procura não expor aqui as nossas opiniões em relação a isso, apesar da gente saber, apesar da gente saber que tá, que é muito importante essas questões para quem investe. Não, porque de repente, quem faz investimentos de repente tem o pessoal do Brasil que eles não enxergam as coisas da mesma forma como a gente enxerga que está no Japão. É diferente, aqui, né? É diferente. Gente? Uma coisa, é o pessoal muito diferente. Essa semana mesmo eu coloquei um post lá falando sobre o negócio do Coreia do Norte, o Trump, aí entra uma pessoa que está no Brasil falando, tá passando pano para o Donald Trump. A realidade nossa aqui é outra. Nosso contexto aqui tem a ver com a Coreia do Norte, que está aqui encostada aqui. Tem a ver com as tensões marítimas com a China também, que está encostada aqui. Tem uma série de questões aqui que é bem diferente do contexto geopolítico brasileiro. Então, quem está no Brasil não tem essa dimensão das coisas como quem está aqui no Japão. Né? Aí a pessoa perguntou, e o que isso tem a ver com investimento? Tudo a ver com investimento. Política tem a ver com investimento. Pandemia tem a ver com investimento. Né? Basta ver que as coisas estão tudo interligadas. Então, eu acho até um pouco ignorância a pessoa querer tirar esse assunto. É óbvio que você não tem que ficar focado. Né? Você não vai fazer seus investimentos 100% pautado em momentos. A eleição amanhã vai trazer, como sempre, traz uma volatilidade para o mercado, mas é um ruído. Quando você olha no longo prazo, acaba que é um ruído no longo prazo. Então não deve interferir de fato ali na trajetória de quem se propõe a investir. Né? Mas é bom a gente estar acompanhando também, para a gente não ficar alheio à realidade aí à nossa volta. Com certeza. Beleza? É isso aí, gente. Eu finalizando aqui. Finaliza aí, eu vou ficar de bracinho cruzado aqui. Gente, vai ficar bravo. Gente, é isso aí. Finaliza. Muito obrigada, gente. Ai, querida. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Marcelo trabalhou todo o meu governo. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui, Japão Online. Muito obrigada por vocês estarem até agora com a gente, pessoal do Brasil, pessoal do Japão. Mulheres investidoras no Japão, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Investidor no Japão também. E não se esqueça, gente, quinta-feira, então, nós temos a live e sexta-feira nós também temos live aqui na página Mulheres Investidoras no Japão. Então, já curte aí as páginas Mulheres Investidoras, Investidor no Japão, Japão Online. E é isso aí, gente. Até a próxima. Beleza aí, pessoal. Se você quiser mais live como essa, com explicação, a gente discorrendo sobre os assuntos aqui, escrevendo com a minha letra mesmo aqui no quadro aqui, me provoquem aí através de perguntas, beleza? Um forte abraço, manda aí pra nossa página aí. É isso aí, gente. Tudo de bom pra vocês aí. Um beijo aí no coração de todos. Uma ótima semana a todos aí. Fica com Deus. Estejam todos bem, protegidos do Covid-19. Exato. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.